Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TV Cabo por sul da Bahia, abraçando Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, pioneiras da TV por assinatura em todo o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Obrigado, Ilhéus, obrigado, Itabuna, pela grande audiência, hein? Estamos chegando aos 20 anos para comemorarmos aí muitas coisas aqui na TVI, tá bom? Olha, gente, estamos também ao vivo agora pelo YouTube, TVI Oficial, nosso canal. Inscreva-se lá, aperte o sininho, faça parte dessa comunidade e interaja com a gente através do chat, YouTube TVI Oficial. Você também pode nos assistir pelo tviplay.com.br, é o nosso stream na internet, não precisa fazer cadastro. E lá você também tem notícias atualizadas, minuto a minuto, tudo o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. O Jornal à Tarde atualiza tudo para você gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? É o nosso parceiro, o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Nordeste, há mais de 100 anos informando a população baiana, tá? Então tá lá gratuito para você. Você também que tem Android pode baixar o nosso aplicativo na loja de Androids, que é o TVI Play Brasil, gratuito também, você não paga nada. E lá você vai ter acesso a toda a nossa programação e ainda o Jornal à Tarde também, para você ficar ali atualizado de tudo o que está acontecendo nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui algumas notícias de hoje que estão no Jornal à Tarde, inclusive vai passar também aqui no rodapé do seu vídeo os destaques de hoje, tá bom? Para você ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo agora no mundo todo, tá? Olha, gente, nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVI, que fica na cidade de Itabuna, no alto da comunicação, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, viu? Ou pelo menos o que restou dela. Nesse momento, os termômetros aqui, nos nossos estúdios, estão marcando uma temperatura amena, né? Não tão quente, mas também não está tão fria. Nesse momento aqui, 27 graus, a mínima registrada hoje foi de 22 graus, e a máxima vai ficar na casa dos 28 graus. Segundo o Climatempo, a previsão para o dia de hoje ainda é de chuva. Aquela chuvinha fina, né? Que deve cair aí em alguns momentos do dia. Ilhéus com 27 graus também nesse momento, 23 de mínima, a máxima vai chegar a 28 graus daqui a pouquinho, às 11 horas, hein? Segundo o Climatempo também vai chover aí durante todo o decorrer do período, hoje e amanhã em Ilhéus e Itabuna. E aí no sábado e no domingo pode ser que emende aí com o novo corredor úmido, né, que está passando aqui, vindo do norte e do oeste do Brasil para o oceano. E esse corredor está passando aqui bem no sul e extremo sul da Bahia. Então essa chuvinha pode perdurar aí por todo o final de semana, tá bom? A gente vai falar e atualizar mais você aí até amanhã e na segunda-feira também, tá certo? Aqui em nosso programa. Bom, gente, vamos ver logo algumas notícias, né, que estão circulando hoje aqui na Bahia, no Jornal à Tarde. Em Salvador, o presidente Lula anunciou investimentos para a educação na Bahia, agora pela manhã. O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, está anunciando hoje pela manhã, durante um evento no Parque Exposições, um investimento de mais de R$1 bilhão do governo federal para a educação básica na Bahia, a partir dos recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, também para a construção de creches, escolas e aquisição de veículos escolares. O pacote é para a educação, hein? Os recursos do novo PAC vão permitir a construção de 94 creches, escolas regulares, com um investimento de R$458 milhões, além de 62 escolas em tempo integral, num valor de 633 milhões. Só na Bahia, hein, gente? E ainda tem o projeto Pé de Meia, que está sendo ampliado hoje para aquelas crianças que estudam e querem praticar esporte, né? E esse Pé de Meia também vai financiar a educação dele até o Enem. Um total aí de mais de R$9 mil, se ele fizer o Enem, né? Vai para R$9.200. E aí ele vai ter essa poupança para depois encarar aí a faculdade, tá certo? É um programa Pé de Meia, né, para o adolescente que estuda, né, o menino, não só adolescente, já começa aí no primário, né, no fundamental, para que ele faça a sua poupança, né, e consiga juntar aí um dinheirinho
durante todo o curso. É uma maneira de estimular o aluno a não sair da sala de aula, né, a permanecer estudando, ele vai recebendo ali aquelas quantias todo mês, e no final do curso, né, quando ele chegar aí ao segundo grau, né, próximo aí da faculdade, né, que agora não é mais segundo grau, é o ensino médio, né, ensino médio. Eu estou ainda no tempo do segundo grau. Ensino médio, ele já vai receber um total de R$ 9.000 e completando com o Enem, R$ 9.200, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver um trecho aí, um bate-papo com Lula, hoje pela manhã na Rádio Metrópole, né, com Mário Kertz. Ele falou muita coisa interessante aí, né, que está prometendo aí para a Bahia, né? Então daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Inclusive, a última vinda do Rui Costa aqui, que é o ministro da Casa Civil, ele garantiu, né, inclusive falou aí em propaganda política, né, no apoio aí ao atual prefeito, ele garantiu que o trecho da BR-101 entre Buerarema e Itajuípe vai ser duplicado para favorecer aí o crescimento de Itabuna, né? Itabuna que está crescendo muito para a zona oeste, ali, aquela região ali da Bananeira, Nova Itabuna, Ferradas, né? E deve crescer ainda mais. Então, essa duplicação da rodovia BR-101 aqui no trecho urbano vai favorecer muito a nossa cidade, vai ajudar o crescimento. E também o governador Jerônimo tinha prometido a duplicação da BA-415, ali do trecho, né, do viaduto, né, do viaduto Paulo Souto, até Ferradas. Também isso vai contribuir muito para o crescimento daquela região. Além disso tudo, já tinha uma promessa antiga, a gente não pode esquecer, né? A própria Sônia Fontes falou aqui, que é um outro vetor de crescimento de Itabuna, que é aquela avenida ali, que será feita no Hospital de Base até Ferradas, né? Então, com certeza, a cidade vai crescer muito, vai desenvolver muito para aquela região. Isso é muito bom. Ali já temos o Teatro Municipal, o Fórum Rui Barbosa, né? Temos também a Maternidade, Pé Gomes, e temos o Hospital de Base, que está sendo reformado agora, está ficando um hospital de excelência, né? Pelo menos fisicamente. Vamos ver depois a questão do atendimento. E aí, Itabuna pode crescer muito e desenvolver muito naquela região ali. Vamos torcer para que isso aconteça o mais breve possível, né? Para que nesses próximos 4 anos a gente tenha esse crescimento prometido aí para a região oeste da Bahia, que agora também, ou da Bahia não, perdão, de Itabuna, que agora também está ganhando aí o mais água, né? Justamente para melhorar o abastecimento em toda aquela região e no bairro São Caetano, né? E adjacências ali. Bom, daqui a pouquinho então a gente vai conferir aí o trecho, né, da entrevista do presidente Lula, falando sobre esses investimentos do PAC, né? Projeto de Aceleração do Crescimento aqui para a Bahia. Olha, gente, o TVI News, né, já está completando aí breve 3 anos, vai ter novidades aí na próxima segunda-feira, viu? Vamos estrear gente nova aqui, gente bonita, gente jovem aqui no programa. O comando do programa vai ficar a cargo de Pérola Cordeiro, está aqui com a gente, né, e vai bater um papo para você conhecer um pouco mais da Pérola. Estará ao vivo aqui com vocês segunda-feira, a partir de segunda-feira. Pérola, bom dia. Pega o microfone aí, por favor, Pérola. Obrigado por você ter vindo aqui hoje, né, para a gente bater esse papo, apresentar você aos nossos telespectadores. Tudo bem, Pérola? Bom dia, Barbosa. Tudo ótimo. E aí, Pérola, fala um pouquinho de você aí. Quem é Pérola Cordeiro, né? O que é que você gosta de fazer? Eu sei que você já é uma influência digital, né? Já está começando aí com mais de 5.000 seguidores, não é isso? Fala aí um pouquinho. Isso, eu sou influenciadora digital, sou modelo, trabalho com comunicação, sou estudante de biomedicina, sou encantada, né, pela área de comunicação. Estou muito ansiosa para estar aqui com vocês, trazendo notícia dia a dia. E cada vez mais crescer, né, evoluir com a família, TVI. É isso aí. Então, a partir de segunda-feira, você vai estar aqui no TVI News, né, comandando aqui o programa com a gente. Sim, a partir de segunda eu vou estar aqui na telinha, né, trazendo informações, notícias da nossa cidade e região. Estou muito ansiosa para dividir esse momento com vocês, a família TVI, super ansiosa por esse momento e que a segunda seja um dia muito abençoado. Se Deus quiser, bacana. O que é que você promete assim para os nossos telespectadores, né? O que é que eles vão poder, no decorrer dos dias, né? Claro que não é no primeiro dia, mas
no decorrer do tempo aí, o que é que eles vão ver aí de novidade, o que é que eles vão poder ver com você aqui no programa? Olha, nós teremos muitos projetos, né, pela frente. A gente tem projetos inovadores com comunicação, né, trazendo essa informação dia a dia para vocês, telespectadores. Estou chegando de cara nova e pronta, né, para trazer essas informações para vocês. A gente tem projetos inovadores aqui, coisas muito maravilhosas para vir, né, Barbosa? E a É gente isso estava aí. aqui nos bastidores já montando muitas coisas para vocês. A nossa cidade, ela tem crescido muito e a gente quer, né, cada vez mais que ela cresça. E eu, junto com a TVI, quero crescer, quero fazer parte dessa família. Que bom, que bom. Com certeza tem tudo para crescer, Pérola. Ô, Pérola, você como jovem, né, como é que você observa hoje, né, as coisas que estão ocorrendo, né? A gente vê um mundo assim meio diferente para a gente que viveu outra época, né? Mas você está vivendo essa época da atualidade, né? Eu sei que para você muita coisa é normal porque é o que você vive, é o que você conhece, né? Mas a gente tem ouvido falar aí, hoje mesmo eu ouvi uma entrevista numa rádio aí de uma médica falando do chip da beleza, né? Muitas pessoas estão morrendo, estão tendo problemas de saúde por causa desse chip. A gente ouve falar de outras situações aí, de botox, né? De preenchimento facial, que às vezes é feito por um dentista. Uma pessoa jovem como você, por exemplo, que no nosso ponto de vista não precisa fazer esse tipo de preenchimento, né, labial e tal. E aí as pessoas temem fazer, às vezes ficam com o rosto deformado. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo através da internet, onde a internet determina, né, como as pessoas devem ser, elas devem fazer? Como é isso para você, que é dessa idade, né, e que nasceu convivendo com tudo isso? Olha, a internet, ela vem hoje com um padrão de beleza, né? Então, tudo que você não se encaixa, a gente tenta mudar, a gente gosta muito de fazer essas comparações. Hoje em dia a gente está nessa era, né, do olhar, do enxergar na internet e querer copiar. Às vezes não tem nenhum erro, nenhum problema no seu rosto, na sua beleza, mas você quer mudar. É. A gente vê isso muito claro, né? Uhum. Pessoas aí se colocando em mesa de cirurgia sem necessidade. E teve um caso recente de uma moça, ela ajudava no programa Domingo Legal. Ela é uma das assistentes de palco, né, a Luana Andrade. E ela se colocou na posição, né, de melhorar fisicamente, fez uma cirurgia, acabou que veio a óbito, infelizmente, decorrente aí de hater da internet, né? Então tudo isso vai influenciando, Barbosa. Ok. Tudo isso vai influenciando para que a gente Total. vá mudando, mas assim, a juventude hoje enxerga dessa forma, né? Uhum. Essa comparação, esses padrões, e infelizmente é o que a gente vê hoje. É verdade, né? Infelizmente, né? Muita coisa aí que a gente vê que não precisa, né? Não há necessidade e as pessoas forçam a barra. Recentemente nós vimos aí, né, a questão de produtos falsificados sendo vendidos para as pessoas terem mais musculatura, né? Não basta só malhar. Pô, quando você malha, você já desenvolve seus músculos naturalmente, né? Aí as pessoas querem comprar produtos que estimulam, né, o músculo, e aí vão atrás de creatina, de outros produtos. Pessoas até usam hormônios, né, mudam a voz, mulheres ficam com vozes grossas, né? Eu não sei se isso é legal, né? O que é que você acha disso? É legal uma mulher ficar assim? Não, não acho. Eu acho que a gente com essa naturalidade, né, essa coisa feminina, é muito interessante, é muito bonito de ver. Além de que ter a saúde nossa É. vale muito, né? Aham. Hoje em dia a gente vê essa juventude, eu me encaixo nessa juventude, a gente vê que a internet, ela cobra isso. É. E esses padrões e gente aplicando, fazendo hormônios. E a gente vê, né, tem um hoje que é bem conhecido, o PMMA. É. Quando ele não é utilizado da forma correta, aplicado por qualquer uma pessoa, você pode aí ter o quê? Uma complicação, uma necrose da pele, seu tecido É. pode vir. É. Então, por coisas bobas, coisas que não tinha necessidade de ser mudado, a gente vai lá pela internet, pelo século de hoje, e acaba sofrendo as consequências, né? Porque Uhum. tem consequências. Com certeza. Inclusive tem aquele, não sei se é peeling, né, que chama, que aplica na pele do rosto, né? Peeling de fenol. Peeling de fenol, é. E aí é um ácido, né, que às Sim. vezes causa até a morte da pessoa, né? Agora, recente aconteceu, né? Foi aplicado de forma incorreta. Na verdade, não tem nem necessidade de ser utilizado, né?
E principalmente vindo de um profissional que não tem conhecimento, não sabe utilizar. E aí um paciente acabou vindo a óbito, né? Utilizou o filhinho de fenol e acabou vindo a óbito. Era um profissional que não era nem qualificado para aquela área. É, com certeza, né? E aí leva a pessoa a óbito, né? A pessoa perde a vida, uma coisa tão preciosa que é a vida, né? A gente vê tanta gente lutando para viver com doenças graves, né? E outras pessoas não valorizam isso. Outra coisa também é o uso de entorpecentes, né? Ontem, por exemplo, na Argentina morreu um cantor, né? Eu nem conhecia esse cantor, né? Para falar a verdade, é mais conhecido na sua faixa etária aí, né? E principalmente lá na Argentina, né? Mas ele não é argentino. Ele foi lá para fazer um show, né? E ele é de um grupo inglês, se não me engano, né? Participou de um reality show, ficou famoso. E aí montaram uma banda, depois essa banda foi desfeita e ele seguiu carreira solo. E ontem ele estava agitado lá no hotel da Argentina, caiu do terceiro andar. E quando a polícia chegou e foi no apartamento do hotel, viu lá, né? Fotografaram vários envelopes de droga, de cocaína, vários comprimidos, né? De êxtase. Enfim, o cara estava com uma overdose, né? Acabou se suicidando praticamente. Então, é uma situação terrível nessa questão de droga hoje em dia, né? Quando não é isso, leva o cara a um infarto, né? A geração tem que se cuidar, essa geração, viu? Porque tá tudo muito fácil, né? Tudo muito aí. E se a pessoa não tiver um controle emocional, não tiver uma boa formação familiar, ele se perde no meio do caminho, né? É. Bom, gente, outra coisa também que a gente observa muito, né? Você que é mulher, hoje é a questão da violência contra a mulher, né? O feminicídio está muito, né? Muito alto o índice de violência. Há pouco até eu conversava com o cineasta, amigo nosso, é o Samuel Barreto, ele mora no Rio de Janeiro, e ele fez agora um filme com esse tema, né? Da violência contra a mulher e do alto índice de feminicídio no Brasil. Isso também é uma coisa terrível para as mulheres, né? Como é que você vê isso hoje? Olha, querendo ou não, ser do sexo feminino traz uma vulnerabilidade, né? Tanto de força, entre outras coisas. E ver hoje crescendo a quantidade de mulheres morrendo dia após dia, né? Sendo vítimas de violência doméstica e tudo mais, é algo deprimente. E que infelizmente a gente vê que tem acontecido dia após dia e não tem solução, não tem encontrado algo que realmente proteja. A gente vê que tem, né, a Lei Maria da Penha, a gente sabe que somos protegidas, né, por uma lei, pela justiça, mas infelizmente existem agressores que ficam aí impunes. E mulheres, denunciem, não se calem diante de qualquer situação, porque são essas coisas que a gente vê que vai impulsionando, né? Que, querendo ou não, aquele que já faz, vê um caso que foi pago, não vai acontecer. Infelizmente, a gente vê mulheres morrendo. Agora há pouco passou uma entrevista no Patrícia Poeta, né? A moça praticamente foi estuprada dentro do carro, do Uber. Ela teve que pular. Teve que pular do Uber em movimento, né? Ali, se não me engano, foi em São Paulo, não foi? Em São Paulo. Eu vi esse caso aí ontem, estava vendo, né? E foi um 99, né? Para não falar Uber, né? Porque o Uber é sinônimo de aplicativo, né? De fazer corridas. Mas a verdade foi da outra empresa, o 99. E a 99, inclusive, tem um critério de seleção muito diferente do Uber, né? O Uber já tem problema, mas o 99 tem muito mais. Eu, por exemplo, já fui roubado por um motorista de 99, né? Eu paguei a corrida e depois ele alegou que eu não paguei, me roubou, né? Então, foram dois, inclusive. Foi um homem e uma mulher, os dois fizeram isso. Então, assim, a mulher foi do Uber, ele era do 99. O 99, a gente vê que tem uns critérios meio estranhos, né? Não só para o passageiro, como também para o motorista, né? É mais perigoso. Inclusive, as informações que a gente tem, né, de alguns motoristas é que eles só estão no 99 porque remunera melhor do que o Uber. Mas os critérios de seleção são ruins, né? E teve esse caso aí. As duas moças, né, pegaram o carro assim, já em alta hora, né, da madrugada. Levar de uma cidade para outra, no interior de São Paulo, e elas sofreu a tentativa de abuso, né, sexual. O cara chegou a pôr a mão na perna, né, mandou ela sentar no banco da frente e tal, e aí quando ela viu que a coisa ia ficar difícil, né, ela se jogou do carro em movimento.
É uma situação difícil, viu? Por falar nisso, né, questão de homem e mulher, eu vejo muito rede social, né, e eu vejo mulheres falando que os homens hoje não chegam mais para conversar, para namorar, né? Às vezes vê a mulher numa festa e deixa para falar depois que viu na rede social e tal. O que é que está acontecendo? Isso acontece na sua idade, na sua faixa de idade? Como é que os caras abordam hoje? O que é que você falaria sobre isso? Olha, isso aí é um assunto que realmente é polêmico e todo mundo comenta, em todo lugar. Aham. Eu acho que assim, Barbosa, tem muita mulher e tem pouco homem hoje. É verdade. Essa é a questão. É. Então, assim, os homens também já ficam mais receosos. Eu Aham. acho que as mulheres estão tomando mais a iniciativa, mais a atitude de ir, de procurar. Alguns valores até hoje se inverteram, né? É. E a gente vê que alguns homens hoje têm esse receio de chegar. E até mesmo pela onda de violência que acontece. Às vezes você vai chegar até em uma mulher só para elogiar ou falar algo bacana e acaba que ela interpreta mal ou acontecer algo do tipo. É verdade. Tem muito isso, né? Acho que o homem está meio receoso porque às vezes é confundido, né? Ou ele vai falar com a mulher, ela já acha que é um assédio, né? Aí já bronca. Outra hora a mulher também não curte o homem, né? Curte outra mulher. Também tem. Tem isso, né? Então os caras ficam meio receosos. Então se a mulher não chegar, eu acho que é difícil o relacionamento ter futuro, né? Hoje em dia tá complicado. Tá difícil, tá difícil. Outra coisa que tá difícil é o casamento, né? Os caras não estão querendo mais casar, né? Ó, tem até um meme na internet, uma brincadeira de quem casou, casou. É, Quem não casou agora não casa mais. Por quê? tá difícil. Eu acho que é 1 em cada 10 homens aí. Olha lá, viu? E olhe lá. Olha lá. Mas é isso, gente. São os novos tempos, né? A gente que vem de outro tempo tem que aprender a conviver também com essas situações, né? Que a gente vai vendo aí no dia a dia. A maneira de agir, de falar, né? O linguajar, tudo muda, né? Tudo muda. Às vezes volta também, né? Muitos costumes voltam, assim como a moda, né? Você vê roupas, né? Uma hora é calça com boca larga, outra hora é com boca estreita e vai e volta a moda. Então, o mundo está vivendo sempre assim, ciclos, né? São ciclos que vão passando ali. Depois, uma coisa de 50 anos atrás volta, né? Tomara que volte também os bons costumes, né? A maneira aí, o trato com as pessoas e a vida social. Porque na época que eu tinha a tua idade, né? O meio social era bem mais palatável, né? Era uma coisa agradável, a gente podia ir na casa das outras pessoas, bater papo, visitar, né? Hoje, às vezes, as pessoas dentro da mesma casa não se falam, né? Fala só pela rede social. É incrível, viu? Bom, Pérola, eu quero te desejar sucesso, né? Você, a partir de hoje, está aqui com a gente. Segunda-feira vai estar apresentando o programa. E eu desejo realmente de coração que você faça sucesso não só aqui na TVI, no programa TVI News, mas na sua carreira como um todo. E aqui seja o pontapé inicial, né? Como já foi para muita gente, né? Que hoje está por aí afora, né? Em Salvador, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então a gente deseja também que você cresça e apareça para o Brasil todo. Eu agradeço a você, a TVI, por estar dando essa oportunidade. Estou chegando cheia de projetos, com muito carinho, querendo levar notícia, informação, coisas da atualidade também, trazer esse carinho, né, para o público. Então, na segunda eu chego estreando com o pé direito, cheia de novidades e muitas informações para dar, Barbosa. Beleza, bacana. Vou assistir, vou estar aí assistindo e torcendo por você. Obrigado a você, Pérola. Pode ficar aí. Olha, gente, corpos encontrados, né, na região metropolitana de Salvador teriam sido retaliação do Comando Vermelho, viu? Essa notícia está no Jornal à Tarde de hoje. Está passando, inclusive, alguns destaques aí no rodapé, você está vendo, né? Se você tiver interesse em ver mais sobre isso, entra lá no nosso aplicativo ou no tviplay.com.br e lá você clica em notícias e você vai ler todas as notícias do Jornal à Tarde, hein? Olha, 6 corpos encontrados no município de Camaçari e também no município de Simões Filho, ambos na região metropolitana de Salvador, teriam sido resultado de uma ação orquestrada pela facção criminosa Comando Vermelho. Segundo uma fonte que informou ao Jornal à Tarde, ligada a forças policiais, as vítimas seriam integrantes, ou ex-integrantes da organização criminosa que estaria mudando para o grupo rival. Então tem muito isso em Salvador, viu? Inclusive,
Salvador está tão contaminada com essas facções e você, chegando na capital, você que é jovem, gosta de fazer gestos, né? Assim, 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 sei lá, tanto gesto aí. Você não pode fazer esse gesto lá em Salvador, você pode ser confundido com alguém de alguma facção, né? Outro dia mataram um jovem lá porque fez um gesto, né? Não sei se foi assim ou assim. E aí mataram, porque acharam que ele era de outra facção. Então, não faça gestos, evite isso, porque está muito contaminada a região metropolitana ali de Salvador, com muitas facções, viu? Não é uma nem duas, são muitas. Tem Comando Vermelho, tem PCC, tem outras aí que eu nem vou citar o nome. O mestre Roberto José, né, que é especialista em segurança pública, que sabe aí quais são as facções que estão dominando a Bahia. Ele é especialista em segurança pública, além de ser um membro, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Escreveu um livro recentemente sobre segurança. E daqui a pouquinho, inclusive, ele vai participar aqui com a gente. Hoje ele vai falar aí de outros assuntos, mas pode abordar também esse tema de segurança pública, que é a sua especialidade. E a gente viu aqui, né, Salvador e a região metropolitana vive um momento muito difícil. A violência está muito forte nessa região. Muita gente tem morrido e está morrendo gente todo dia, vítima de violência, né, não só na capital, mas ali, né, em Camaçari e Simões Filho, né. E tem Lauro de Freitas também, que não fica muito atrás, né, está muito dentro de Salvador ali. Eu já considero Lauro de Freitas um bairro de Salvador praticamente, né? Porque está tudo emendado ali, é a região metropolitana. Mas Camaçari e Simões Filho, né, principalmente, são mais distantes um pouquinho, embora estão dentro da região metropolitana, tem mais áreas ali de desova, né, dessas figuras. Então, os bandidos matam e desovam por ali mesmo, na região de Camaçari e Simões Filho. E aí o informante disse aí, né, o informante da polícia, ligado à polícia, de que foi justamente esse o motivo. Essas pessoas teriam deixado o Comando Vermelho para outra facção e aí foram assassinadas. Isso é terrível, né, gente? Olha, há uns anos atrás, me atreveria aqui a arriscar dizer que há 15 anos a gente não tinha isso na Bahia. Era muito pouco essa criminalidade e essa questão das facções, né, dos narcotráficos. A gente via falar muito isso no Rio de Janeiro. De 15 anos para cá, essa situação tem aumentado muito aqui na Bahia. Não é pouco não, muito. Outro dia mesmo você viu aí, mataram uma pessoa, né, ali na região, o Recôncavo Baiano. Essa pessoa tinha ligações com o crime do Rio de Janeiro, com a milícia do Rio de Janeiro, e veio morrer na Bahia. Então, talvez pela proximidade aqui, né, do Rio, Bahia-Rio ali, separado só por o Espírito Santo aí, muito próximo, né? Então, há esse deslocamento, né? Talvez também pela questão artística, né? A Bahia muito ligada a esse meio artístico, muito usuário de drogas, sei lá. Tem algum fator aí determinante para aumentar esse número de facções aqui na Bahia, a exemplo do Rio de Janeiro. Claro que temos outros exemplos também, como no Ceará, né? Que é um pouco mais distante e também tem muitas facções criminosas por lá. Então, eu acho assim, lugares onde há muito turista, muita concentração de estrangeiro, do meio artístico, né? Parece que os criminosos gostam de estar ali, de instalar ali suas vendas de drogas, né? E aí não é diferente aqui na Bahia, do Ceará e do Rio de Janeiro. Só que a Bahia está se destacando muito ultimamente nessa questão da violência. Ah, tá bom. Daqui a pouquinho o Roberto José, né, que é especialista aí em segurança pública, vai falar sobre isso aí, tá bom? Mas agora vamos ver um trechinho aí da entrevista de hoje pela manhã do Lula com o nosso querido, né, Mário Kertz, na Rádio Metrópole em Salvador. Veja um trechinho aí. Todos os governadores apresentaram, todos, sem distinção, de São Paulo, Santa Catarina, ao Amapá, Roraima, todo mundo apresentou. O dado concreto é que para a Bahia, o PAC está trazendo uma bagatela de 96,9 bilhões de reais, dos quais 71 bilhões e 700 bilhões só dentro da fronteira do estado da Bahia. E isso para a gente implantar obras e muitas coisas até 2026. Então, nós fizemos o PAC, o Rui Costa foi o companheiro que coordenou o PAC, aliás, um excelente ministro da Casa Civil. Eu não gosto de falar a palavra gestor, mas o Rui Costa é um extraordinário gestor. E nós apresentamos o PAC, agora é hora da gente começar a colher. Ou seja, nós preparamos a terra, saneamos ela, limpamos, carpimos, jogamos água, colocamos a semente
E esse ano agora eu estou com 1 ano e 10 meses de governo, não estou com 2 anos ainda. E agora nós temos 2 anos e 2 meses para colher tudo que nós plantamos, seja do ponto de vista da inclusão social, seja do ponto de vista de estrada, seja do ponto de vista de se Deus quiser, a ponte de Itaparica vai ser feita, sabe? Se Deus quiser, nós vamos concluir essa ponte. E todas as obras importantes de cada estado, resolver o problema da água, resolver o problema, sabe, habitacional. Então, nós estamos trabalhando. Eu estou muito otimista. Eu te confesso, Mário, eu vou falar uma coisa para deixar você fazer as perguntas, que é o seguinte. Eu tenho dito para os companheiros que conversam comigo o seguinte: eu vivo o melhor momento da minha vida. Ou seja, eu completo 79 anos, dia 27. E eu vivo o meu melhor momento da vida. Sou um cara bem casado, amo a minha mulher, sou um cara apaixonado, e um homem apaixonado, a idade não aparece. Isso é verdade. Então eu estou bem, e estou bem com o país porque a coisa está certa. Eu tenho um ministério com equipe de gente altamente competente. Esses ex-governadores que o Nordeste produziu nesses últimos 20 anos são gente de muita qualidade. Esse Rui Costa, esse Wellington, esse Camilo, esse Renanzinho, eles são tudo gente muito competente. O Valdez, sabe, as pessoas que sabem como fazer as coisas com muita facilidade, e está me dando uma tranquilidade de trabalhar. Uma tranquilidade. Sabe quando você levanta todo o santo dia animado e você vai dormir todo o santo dia? Eu digo para minha mulher, não tem nada que me tire o sono. Não tenho medo de, vai ser uma notícia ruim contra você, que saia. Vão falar mal não sei de quem, que fale. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é o seguinte, é que as coisas estão caminhando do jeito que eu queria. Eu quero acabar com a fome nesse país, eu quero colocar mais estudantes para fazer institutos federais, para fazer ensino, universidade. Eu quero melhorar a vida das pessoas. Melhorar. Sabe, eu quero cuidar dessa gente que nem um pai cuida dos filhos. Um pai bom, porque tem pai ruim que não cuida, mas tem pai bom. Então, é assim, por isso que eu estou bem, Mário. E por isso que eu te agradeço essa entrevista, que você me dá a oportunidade de poder falar as coisas boas que nós estamos fazendo na Bahia e no Brasil. Coloquei o Brasil outra vez no top do mundo. Sim. O Brasil é muito respeitado hoje. Estou viajando domingo para a Rússia, vou para Kazan participar dos BRICS, sabe? E volto para votar em São Bernardo do Campo. Presidente Lula, olha, tem uma coisa aqui bastante interessante. Ok. Está aí, portanto, né, um trechinho do programa do Mário Kertz. Ele fez hoje aí do hotel onde está o Lula hospedado, né? E eu fiz questão de botar esse trechinho da entrevista aí, onde o presidente fala dos investimentos para a Bahia. 90 bilhões, gente, é muito dinheiro, né? É isso aí. Então, a Bahia só tem a ganhar. É a Bahia que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Ontem eu estava comentando isso aqui, né? A gente hoje pode dizer que tem hospital de qualidade na Bahia, toda a Bahia, não é só em Salvador, porque antigamente os governos que passaram só pensavam em Salvador, né? Você queria uma boa universidade, tinha que ir morar em Salvador. Você queria botar seu filho no bom colégio, tinha que morar em Salvador. Você queria trabalhar, tinha que ir para Salvador. Tudo que você queria fazer tinha que ser em Salvador. Hoje não. Depois do evento aí do PT na Bahia, né, com Jacques Wagner, depois Rui Costa e agora o Jerônimo, a Bahia como um todo vem ganhando obras, né? A gente vê aí hospitais de qualidade, de referência em todas as regiões da Bahia. Não é só Ilhéus e Itabuna, não. Você vai para o sertão, você tem um hospital de qualidade. Você vai para o oeste da Bahia, tem hospital de qualidade. Você vai para o sul, extremo sul, você tem. Então, assim, é um governo que está olhando por toda a Bahia e ajudando a desenvolver a Bahia, né? Temos aí esse projeto do Porto Sul e da ferrovia que está sendo encaminhado para terminarmos aí próximo agora, né, nos próximos anos. Vai trazer muito desenvolvimento e ligar o oeste ao leste da Bahia. Isso, gente, vai trazer um ganho que você não tem nem ideia a nível de economia para a nossa região, né? Então, e também para a região oeste da Bahia. Na saúde ainda você tem as policlínicas, né, que facilitou muito a questão dos exames, não só para depender daquelas clínicas que faziam a tomografia, a ressonância, né, a raio-x e outras coisas. Hoje você tem a policlínica, você não precisa ficar numa fila em pé, você vai lá, é hora marcada, é tudo bonitinho.
A educação melhorou muito com essas escolas e agora o presidente está anunciando aí, anunciou hoje, serão mais 600 milhões de investimento em escolas de tempo integral só na Bahia. Além dessas que o Rui Costa já inaugurou e deixou por inaugurar aí, né? Inclusive aqui em Itabuna, em Ilhéus, onde está sendo construída outra escola, lá já tinha uma, que é a escola Chau, né? Que os alunos produzem chocolate, estudam eletricidade, várias outras profissões. Agora vai ter também a escola, tipo a Adeon Sauer tem aqui, né? Vai ter outra lá, tipo essa também, que é a escola chamada lá Escola do Chocolate, né? Mas vai ter uma outra escola em tempo integral, com a mesma estrutura que tem a daqui, né? Com pista de atletismo. Aliás, Ilhéus já tem uma também, vai ter a segunda. Aqui tem uma, talvez tenha uma segunda. Aí vamos ter agora um Instituto Federal aqui em Itabuna, né? Então isso só para falar daqui da nossa região. Mas esse investimento aí vai ser na Bahia inteira. Então foi um ganho realmente, né, significativo. Sem falarmos da Universidade Federal, que Itabuna ganhou aqui, né, e o sul da Bahia, o extremo sul, porque aqui fica a central, a reitoria, né, mas nós temos um campo em Teixeira de Freitas e outro em Porto Seguro, da mesma Universidade Federal do sul da Bahia. E tem um curso de medicina, e tem vários outros cursos importantes. O que a gente precisa agora nessa questão, primeiro, uma coisa já foi errada, né? Que levaram aí a universidade para a CEPLAC, onde fica escondida ali na mata, né? O campus, que poderia ser uma coisa vista por todo mundo. Eu, se fosse prefeito dessa cidade, eu tinha colocado a universidade na entrada da cidade, para que todo mundo saiba que aqui tem a Universidade Federal. Que eu considero a educação superior muito importante. A educação superior, ela muda uma comunidade, ela muda um estado até, né? Então, aqui poderia desenvolver muito mais a Universidade Federal, colocando, inclusive, outros cursos, né, de tecnologia. A própria medicina, cabe ainda aqui medicina, embora já tenha muita universidade particular e tenha a UESC também, mas a gente precisa de mais um curso de medicina público, né? Que nem todo mundo pode pagar aí 12 mil, 14 mil num curso de medicina mensal. E essas faculdades particulares, elas não cobram só uma mensalidade. Você entrou lá, você tem que pagar 6 mensalidades, né? Eles ficam com medo que você atrase. Então, você tem que pagar 6 mensalidades, você paga o semestre inteiro para poder estudar. Então, você tem que dispor aí de mais de 70 mil reais, né, a cada semestre para poder estudar medicina. E nem todo mundo tem essa condição, né? Então, a gente precisa de outro curso público aqui, né, e temos que lutar por isso. E a Universidade Federal tem que trazer esse curso de medicina também para Itabuna, né, e para Ilhéus. Então, a Bahia tem ganho muito com isso e eu acredito que nos próximos anos, né, a gente consiga desenvolver ainda mais, porque esse investimento aí de 90 milhões para a Bahia vai trazer muita coisa. Inclusive, como eu disse há pouco, a duplicação da BR-101, né, vai ajudar muito o desenvolvimento de Itabuna e outras obras aqui, o Instituto Federal, né? Hoje tem um em Ilhéus, a gente vai ter um em Itabuna. Então isso é muito bacana. Parabéns aí e que o governo continue trabalhando, né? Porque as pessoas elegem o governo para isso, né? Para trabalhar em prol da sociedade, da comunidade, não pensar só em política, né? Tem que trabalhar e o governo vem trabalhando, tá certo? Então é isso que a gente quer, o desenvolvimento da nossa Bahia, um estado tão grande, né, gente? Você vê, antigamente eu tinha vergonha quando eu ia falar com alguém de Minas e os mineiros falavam assim, aqui a gente tem 5 universidades federais, 6 universidades federais. Pensava até que era brincadeira e a Bahia só tinha uma. Eu ficava com vergonha, né? Então hoje não, hoje a Bahia tem a Universidade Federal do Recôncavo, tem a daqui do sul da Bahia, né? Em breve parece que vai ter uma no oeste, enfim. Então é isso que a gente quer. A gente quer oportunidade para todo mundo. Eu, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu não pude estudar aqui, porque não tinha universidade aqui. Ou eu ia voltar para Salvador, e eu queria ficar aqui, porque eu estava trabalhando já em rádio e televisão. Então, para mim, era muita coisa, né? Como é que eu ia deixar isso aqui para voltar para Salvador? E eu não queria voltar para Salvador. Então, eu tive que ficar aqui e levei muito tempo para poder estudar aí na faculdade. Então, hoje não. Hoje, além das particulares, né? Você tem aí a UESC, que se tornou pública, né? E ganhou novos cursos, porque na minha época só tinha matemática, filosofia e direito. Depois se tornou pública, né? Aí chegaram outros cursos. Mas na época era isso aí, né?
Aí depois que virou o ESC, chegou o curso de letras. Aí eu cheguei até a cursar um pouco letras lá, né? Mas não era meu forte, eu queria mesmo jornalismo. Então eu lamento muito, né, ter vivido naquela época sem essas faculdades aí, né? Eu gostaria que fosse hoje, né? Aí era outra coisa. Então realmente faz muita falta uma universidade pública, uma universidade federal na região. E hoje a gente tem, né, esse quadro aqui com a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então tá de bom tamanho aí para a nossa região e a gente quer mais, melhorar essa universidade, botando mais cursos, né? Inclusive vou marcar aqui em breve uma entrevista com a reitora para a gente falar sobre isso, né? Alguém está cobrando isso? A gente precisa de mais cursos aqui, viu? Mais cursos, é isso aí. Bom, gente, o Roberto José já está online, quando tiver vocês me avisam aí, por favor, que a gente vai bater um papo com ele hoje, né? O quadro de geopolítica aqui. Ele já está aí, o professor, nosso mestre aí, Roberto José. Bom dia, Roberto. Prazer você de volta aqui com a gente, hein? Bom dia, Barbosa. Depois de um longo período aí de campanha eleitoral, né? A gente sem tempo aí, fazendo os acompanhamentos aqui sobre a campanha Itabuna, né? Participando aí do grupo que reelegeu Augusto Castro, a gente está de volta, né? O cenário político no estado da Bahia não mudou muito, né? Se você observar, pelo contrário, o governador Jerônimo ampliou sua base de prefeitos. E a gente vem com essas novidades. Você estava falando também sobre a questão da violência. A gente também sugeriu aqui trazer uma pauta sobre questões climáticas, né? O novo climático no mundo, né? O Saara com água inundado, a grande floresta equatorial tropical úmida da Amazônia em seca, a maior planície alagada do mundo, o Pantanal seco, né? É um dos mais devastadores furacões nos Estados Unidos, que é o Milton, né? E aqui no nosso sul do Brasil também a ocorrência de tornados, né? Então a gente está vivendo um momento climático, o mundo está em mudança e a política também é dinâmica, né? A gente está aqui para toda semana aí voltar para a gente estar fazendo essa leitura, essa análise de panoramas, tanto do contexto climático, né, da geopolítica ou da política ou da geografia natural, mas é óbvio, né, com as implicações das ações antrópicas, ou seja, a interferência humana nisso, mas também para fazer leitura sobre segurança pública e política. Meu amigo, estava com saudade de você. Também, muita saudade, viu? Ô, Roberto, temos muito assunto aqui para a gente falar hoje, você já tocou no assunto. Bom, vamos começar então pelo clima, eu vou deixar a política por último, né? Ontem eu estava vendo um vídeo, não sei se você viu, Roberto, está a vegetação, pela primeira vez apareceu forte, né, no Polo Norte, né? A vegetação já está firme lá, então isso é um sinal de que o gelo derreteu há muito tempo, já deu lugar à vegetação e o clima está favorecendo a vegetação, porque um clima gelado não favoreceria, né, a essa vegetação. Então a mudança realmente chegou para valer. Parece que a ficha não caiu ainda em todos nós, né? Que a gente ouvia falar há 30, 20 anos atrás, né? Olha, vai acontecer isso, vai faltar água, vai ter seca no Amazonas, vai ter enchente. Até tinha uma música, né, de Teixeira, era assim, o rio vai virar mar, né? o sertão vai virar mar, né? Porque tudo ia inverter e tal, ia ter essa mudança climática. E a conta chegou agora, né, rapaz? E a ficha não caiu direito para a gente fica tentando achar uma desculpa aqui, outra ali, mas o mundo mudou de verdade, né? E a partir de agora parece que a gente vai ter que conviver com mudanças severas, né, Roberto? Fala aí pra gente. Exatamente, Barbosa. O que está acontecendo? Você falou Polo Norte, mas é o Polo Sul que a É o Polo vegetação Sul. está aparecendo. O chamado Polo Antártico, né? Eu tenho o Ártico ao norte e o Polo Sul, né? Que a gente chama de Antártico. Por que está aparecendo a vegetação? Exatamente porque o derretimento das calotas polares, daquelas geleiras que a gente chama de geleiras eternas, está sendo acelerado. Inclusive, algumas camadas ou algumas partes daquela grande geleira está se desprendendo. Exatamente por conta da aceleração do aquecimento global. A gente deve estar agora entrando no momento de Laninha. Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico na costa do Peru, com influência em todo o Pacífico, mas ainda com resfriamento dessa porção,
o oceano, numa média geral mundial, ele tem aquecido alguns graus, ou alguns pontos de graus. Isso é óbvio, Barbosa, ao longo desse período, a gente tem vivenciado mudanças climáticas severas. E alguns pesquisadores, cientistas que estudam a vida inteira sobre isso, dizem que a gente está vivendo sobre um novo momento climático mundial. Perceba que a gente, nunca antes na história, a gente tinha notações, né, história sobre a ocorrência de ciclones nesse Atlântico Sul, na porção do Brasil. E, anos atrás, a gente teve a ocorrência do Catarina, né? Aqui exatamente na parte ali que ele adentrou o estado de Santa Catarina. Essa foi a primeira anotação histórica da ocorrência de ciclones. Por conta das questões naturais, essa parte do Polo Sul, em razão também da presença da Cordilheira dos Andes e da que a gente chama de força de ventos de alta troposfera, é quase que impeditivo da ocorrência de ciclones ou de furacões, né? Por outro lado, o Atlântico Norte, em razão da sua formação, permite-se que aquelas águas aqueçam e o grande combustível para a formação de ciclones ou de furacões, no caso ali da costa leste dos Estados Unidos ou oeste, exatamente o aquecimento dessas águas. O ciclone Milton, né, o furacão Milton, foi um dos mais devastadores da história dos Estados Unidos. E a gente está percebendo também a ocorrência cada vez maior em números e em força de desastre de ciclones nos Estados Unidos. Perceba que o deserto do Saara, agora, recentemente, está inundado uma parte do Saara, a parte do Saara que a gente chama de África subsaariana, a parte mais ao sul. Você tem a floresta equatorial úmida amazônica em seca nesse momento. Por outro lado, a gente tem um Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, seca, né? A gente vivenciando uma seca severa. Barbosa, o fato é que a ação do homem ela está implicando diretamente. Isso aqui é científico. Se você observar, há alguns anos atrás, Al Gore era vice-presidente de George Bush. Logo depois, ele conseguiu juntar pessoas interessadas e financiadores para fazer uma pesquisa sobre o clima no mundo. E aí fizeram uma perfuração na Antártica, exatamente lá, porque para verificar, a gente consegue, a partir de perfurações de camada de gelo no continente antártico, verificar como é que estava o clima do mundo há 100 mil anos atrás. E note que a gente tinha sazonalidades de concentração de poluentes na atmosfera até a Revolução Industrial. E aí você tinha sazonalidade, mas dentro de uma média em que a Terra conseguia se adaptar e absorver aquilo. Ora, a gente teria mais gases poluentes exatamente pelo efeito de queimadas naturais, mas muito mais potencialmente em razão das atividades vulcânicas. Mas a partir da Revolução Industrial, a gente começou a queimar combustíveis hidrocarbonetos, ou seja, de origem do petróleo, essa concentração de gases poluentes da atmosfera cresceu de forma exponencial, de forma que a Terra não consegue reabsorver isso, né? E a gente está no limiar de mudanças climáticas no mundo, a gente está vivendo um novo momento climático. Então, as cidades precisam se preparar para isso, antever para minimizar impactos. Por outro lado, nós precisamos, Barbosa, fazer a virada de chave sobre os combustíveis, né? A gente precisa ir para combustíveis limpos, combustíveis que emitam menos poluentes. Exemplo da energia eólica, fotovoltaica e daquilo que nós chamamos de hidrogênio verde, que a gente pode queimar sem poluir ou poluindo de forma muito pequena a atmosfera, né? E aí você percebe que algumas áreas do mundo, como por exemplo o Nordeste, pode ser grande áreas potencializadoras disso, né, que a gente vai conseguir produzir muito de forma mais em conta e vender isso para o mundo. Isso é importante, a gente precisa fazer uma mudança. Caso não consigamos fazer isso, aí a gente precisa se adaptar, Barbosa, para conviver cada vez mais com essas extremidades. Ora muito seca, ora essas atividades
climáticas extremamente severas, de muita chuva em um determinado local. As cidades hoje precisam se preparar para isso. Por exemplo, a cidade de Itabuna tem um rio pequeno, de uma bacia pequena, relativamente pequena, que é a Bacia do Cachoeira, mas esse rio corta Itabuna de leste a oeste. A gente precisa se preparar para momentos de extremidades climáticas. Outras cidades também, as cidades litorâneas também precisam se preparar, porque uma vez que o oceano ele se aquece, favorece que essas geleiras, tantas geleiras que estão nas calotas, tantas geleiras de montanhas, quanto as geleiras das calotas, sejam do Polo Norte ou do Polo Sul, do Ártico ou do Antártico, uma vez que elas começam a derreter, essa água chega para o oceano. Não só isso, Barbosa, quando eu retiro o peso, por exemplo, de uma geleira de montanha, por exemplo, quando eu retiro o peso, eu favoreço que essa montanha sofra um soerguimento, de uma coisa que a gente chama na geologia de isostasia. Se eu retiro o peso, por exemplo, eu tenho uma caixa de isopor, eu tenho muito peso ali em cima daquela caixa, o isopor está flutuando na água. Após, à medida que eu retiro o peso, o que é que a caixa de isopor faz? Só ergue. Então, em razão disso também, a gente vai ter o acontecimento de muitos terremotos e isso aí já é numa situação extremamente severa. Talvez nós não estejamos demais aqui, os homens. Há quem diga que nós somos de Marte, né? Destruímos Marte e viemos habitar a Terra aqui. Barbosa? Perto de destruir, né? Essas queimadas que a gente tem visto aqui no Brasil aumentando a cada dia, né? Claro que o clima favorece para isso, mas não existe uma autocombustão no capim seco, ele não se auto-queima, né? Alguém queima ali ou começa uma queimada. Como é que é isso, Roberto? Por que esse povo queima tanto assim? É para evitar o custo de carpir uma roça, ou sei lá, uma área, e aí prefere tocar fogo? Na sua opinião e seu conhecimento, o que é que está acontecendo no Brasil? Barbosa, majoritariamente essas queimadas que a gente está vendo a ocorrência, tanto na região centro-oeste, norte, sul, sudeste do Brasil, uma parte do nordeste, especificamente aquela parte onde a gente tem criação de gado e produção de grãos, né? Essas queimadas são majoritariamente provocadas pela ação humana. Não é autocombustão. A gente precisa de uma fiscalização mais intensa, né? Muito mais intensa, uma estrutura fiscalizatória. É aquilo que a gente aprende no direito, né? Na introdução ao direito. Não existe lei penal sem uma pena. É preciso apenar essas pessoas. É preciso descobrir essas pessoas através de uma investigação de inteligência. Nós temos monitoramento por satélite, né? De repente, a gente tem uma constelação de satélites que favoreçam essa fiscalização, esse monitoramento. Ora, existem terras aí à vontade para essas pessoas fazerem isso. À medida que essa pessoa ateia fogo numa terra, por exemplo, numa área de floresta, a intenção dela é queimar aquela vegetação e, após aquilo, invadir para colocar gado. Via de regra, é bem isso. Mas, em razão, ela ateia fogo naquela floresta, porque são florestas que pertencem à União, via de regra, ou ao Estado. E aí, por conta de controle de fiscalização, essas pessoas se sentem à vontade para fazer isso e expandir a sua produção, tanto de gado quanto de grãos. Barbosa, por outro lado, por exemplo, o gado rastreado, que é uma coisa que os países desenvolvidos, para comprar, né, carne oriunda desse gado, ela precisa do rastreamento. E se esse gado não é rastreado, se não é uma produção de um desenvolvimento sustentável, muito provavelmente esse gado não vai poder ser adquirido no mercado internacional, e aí a gente sofre baixa. E aí eu quero trazer atenção para isso. Uma produção sustentável, dentro dos moldes de exigência da OMC, da Organização Mundial do Comércio, ele é um gado que a gente tem um valor verticalizado do produto, né? Eu tenho adicionado ali tecnologia, e em razão disso a gente pode vender mais caro. Por outro lado, o mercado internacional, ela restringe a venda desse tipo de carne. Agora, é óbvio que as pessoas conseguem produzir e, em boa parte, burlar esse sistema de fiscalização. Então, a gente precisa, Barbosa, de uma fiscalização mais intensa. O país precisa se comprometer com isso, porque o Brasil ele pode ser o país na vanguarda na produção do conhecimento, do desenvolvimento sustentável, mas também na produção de alimentos disso. O Brasil tem todas as vantagens, tanto comparativa do ponto de vista de localização geográfica, do
ponto de vista natural, dos seus recursos naturais, mas também uma vantagem comparativa, competitiva, melhor dizendo, comparativa são as questões geográficas, né, instaladas ali, mas competitiva do ponto de vista da ciência, daquilo que a gente consegue produzir no Brasil, nesses grandes centros universitários e de pesquisa no Brasil, no avanço da tecnologia, do limiar de mudança dessa produção, para que a gente tenha uma produção muito mais sustentável. Se isso não ocorrer, a gente vai ter o caos instalado. Isso não é bom para ninguém. Barbosa, a floresta amazônica, ela vale muito mais em pé do que derrubada. Ela favorece que esses, como se chamam vulgarmente, né, esses rios de vapores d'água, que são formados essencialmente na área equatorial da floresta amazônica, obviamente recebendo também umidade do oceano, mas parte da umidade dessa mata, essa umidade desce ao sul da Amazônia, reverbera nos Andes e favorece a levar essa umidade toda ao centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, obviamente passando ali pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Se você observar a América do Sul, a maior concentração de PIB na América do Sul está exatamente na zona ou na região, ou nas regiões de influência desses rios voadores. Se eu derrubo essa mata nessa grande floresta, ou tem um processo de degradação tanto que seja irreversível, essas áreas vão sofrer uma influência muito grande da falta d'água e de uma mudança climática de forma muito acentuada, Barbosa. Ok, professor. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter estreia hoje aqui no programa, né? O quadro Café com Poesia, né? Com Vitor Augusto Xavier, com o Edmilton, o Ademilton, né? É o pai dele. Vamos falar de café e poesia já aqui no programa, viu? É uma estreia do novo quadro aqui. Mas eu queria só para finalizar, Roberto, com você, falar um pouquinho de política, tá? Vamos fazer um resumo rapidamente aí. Eu queria sua opinião sobre essas disputas que se anunciaram muito aqui, né? E a política teria esse contexto entre Bolsonaro, Lula, na disputa municipal. E, no final das contas, na sua opinião, quem ganhou, quem perdeu, a nível de governo? Vamos começar aí já o processo para a eleição de governador na Bahia, de deputado, né? Quem saiu mais fortalecido, na sua opinião? ACM Neto ou Jerônimo? Queria que você desse aí esse comentário para a gente finalizar. Bora lá. Barbosa, o que a gente tem visto e lido sobre análise política? Que a polarização que a gente vê no cenário nacional hoje entre a Lula e Bolsonaro, entre a esquerda e a direita, nos extremos, isso não se refletiu nos municípios. E nos municípios grandes, por exemplo, o município de São Paulo, que o PT tem uma grande penetração lá. Nos municípios, o que as pessoas estão preocupadas se vai ter asfalto na sua porta, em áreas que não tem, coleta de lixo. O que as pessoas estão preocupadas no município é que se a saúde vai bem, o que é que pode melhorar. Também sobre segurança pública, porque segurança pública, embora a Constituição, no seu artigo 144, em sua maioria, ou seja, de forma majoritária, atribui bem aos estados, uma parte menor à União, mas é preciso repactuar isso. E essa repactuação está trazendo os municípios para o cerne da discussão na sua competência constitucional. Não é guarda municipal, você tem iluminação, sim, a guarda municipal, quando faz uma ronda ostensiva para proteger patrimônio, também está fazendo seu policiamento ostensivo preventivo. Mas não é rivalizar com a polícia militar, que faz muito bem seu papel, embora eu seja crítico do modelo atual e anacrônico de polícia no Brasil, Barbosa, como você sabe. Acho que a gente precisa avançar para um modelo de ciclo completo. Em outro momento a gente pode discutir como a gente já discutiu isso aqui. Mas as discussões de polarização nacional não acontecem nos municípios. No estado da Bahia, a gente vê uma polarização, não necessariamente uma polarização, mas uma disputa, sim, em uma disputa de cenário daqui a 2 anos, da reeleição de Jerônimo e de uma eleição do ACM Neto. ACM Neto não enfraqueceu, assim como o Rui não enfraqueceu. Eu diria que a disputa está em 0-0, está em empate de 1-1, porque o governador Jerônimo, ele ampliou a sua base de prefeitos, né? Ele sai mais fortalecido do que o próprio governador anterior saiu, né? Então, por exemplo, o PSD, que é base de apoio
de Jerônimo, ele hoje tem 115 municípios dos 417, né? Cerca de 25% dos municípios. Seguindo de Avante, que é da base do governador Jerônimo, do PT e do PP, que provavelmente nos próximos dias deva migrar majoritariamente para a base de apoio. Neto manteve as grandes cidades como Salvador, Vitória da Conquista está sob júdice, mas muito provavelmente, ainda que Sheila não consiga tomar posse, o presidente da Câmara deve assumir que é a área de influência de Sheila, e ou ele será candidato a prefeito, ou um outro do grupo. Então, muito provavelmente, o PT não retome em Feira de Santana, em Vitória da Conquista. Em Camaçari está uma disputa acirrada, ninguém consegue dizer quem será o prefeito, a disputa é muito acirrada. Mas, de forma geral, Barbosa, na Bahia saiu nesse contexto. Porém, o governador Jerônimo ele sai fortalecido, porque ele consegue ampliar a sua base de sustentação. Obviamente, o PSD, a tendência é após as eleições, após as posses, agregar mais prefeitos, que o prefeito pode migrar de um partido para outro, sem nenhum problema. Quem não pode migrar são vereadores e deputados, a não ser por uma questão que a lei permite, né, que ele possa fazer a migração antes da janela partidária, mas a perspectiva é um fortalecimento da base do governador Jerônimo. Portanto, quando termina a eleição, Barbosa, já começam os preparativos para a próxima daqui a 4 anos. O governador Jerônimo sai fortalecido. Nesse contexto, os investimentos no estado da Bahia vem crescendo. O Lula está hoje em Salvador, né, deve participar de eventos nesta quinta-feira em Camaçari, mas está fazendo lançamento de programa hoje. Então, assim, há uma perspectiva, a perspectiva de reeleição de Jerônimo se avizinha. Entretanto, a eleição e urna é só quando começa, né? Quando começa é que a gente vai ver. Verifique que antes das eleições e que Jerônimo se elegeu, o favorito, segundo as pesquisas, era Neto. Mas as pesquisas nem sempre conseguem pegar essas cidades menores, né? Esses grotões, e que o governo do estado consegue bater ali 70%, 80% dos votos, diferentemente das cidades grandes. O estado da Bahia, Barbosa, a gente conta com, só em Salvador, com 2,4 milhões de habitantes, Feira de Santana com 600 mil, Vitória da Conquista com 370, aí dá 3,5. Porém, a Bahia tem 14 milhões de habitantes, né? Então, o estado é muito grande, e essas cidades pequenas, sob domínio do PT, majoritariamente, aí o PSD e o Avante, que é de domínio, né, que é da base, melhor dizendo, do governador Jerônimo, tem uma perspectiva muito boa. O cenário é esse. Em Itabuna, a gente percebe que, e assim, Barbosa, de uma forma geral, nas cidades em que os prefeitos disputaram reeleição, eles lograram êxito, né? Exemplo de Porto Seguro, por exemplo. Jânio Natal saiu na disputa muito atrás da candidata a deputada, inclusive do PSD. O que é que aconteceu? Ele ganhou as eleições com uma vantagem muito grande, por conta da máquina pública, né? Ele prefeito reeleição, as prefeituras, de uma forma geral, estão muito melhores do que antes da pandemia, isso é bem verdade, a saúde financeira dos municípios. Então, os prefeitos que disputaram a eleição, majoritariamente no estado da Bahia, no Brasil inteiro, de uma forma geral, lograram êxito. Barbosa? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fiquei muito feliz com a sua volta, né? E até a próxima semana, se Deus quiser, viu? Pronto, semana que vem estou aqui, firme e forte. Até a próxima. Falou. Esse é o Roberto José, mestre em Geografia, especialista em Segurança Pública, e é o nosso comentarista geopolítico aqui no programa. Olha, já você vai ter aqui a estreia do quadro Café com Poesia, mas antes, porém, vamos conferir uma matéria aí, gente, sobre cultura. O governador Jerônimo anunciou aí que este ano que vem, né, vai investir mais de 1 bilhão na cultura na Bahia, hein? E ontem tivemos aí o lançamento dos editais para a Política Nacional Aldir Blanc. Vamos conferir. Ei, Paraúna é pau ferro, é pau que quebra machado, é pau que quebra machado. A Bahia celebra um novo marco na promoção da cultura com o lançamento dos 29 editais da Política Nacional Aldir Blanc, apresentados pelo governador Jerônimo Rodrigues. Com investimento de 110 milhões de reais, mais de 1.000 projetos serão apoiados em todos os 27 territórios de identidade e reforçando a diversidade cultural da Bahia. É um
momento que todo mundo que é fazedor de cultura esperou por isso, né? E é um marco para a cultura na Bahia, sem dúvidas, porque isso realmente contempla todos os macroterritórios da Bahia e faz com que o recurso e o investimento chegue para toda a Bahia. Além do financiamento de projetos, os editais também incluem a construção, manutenção, ampliação de equipamentos culturais, aquisição de bens e a criação de centros culturais indígenas, ampliando o acesso para essas comunidades. Em 29 editais que vêm aí justamente para fomentar a nossa diversidade de fazeres culturais, considerando todos os públicos que fazem a cultura acontecer em todo o estado. Isso é muito importante para os nossos pontos de cultura, para a nossa comunidade, né? Que nós tem praia, mata e manguezais, ribeirinhos, né? Isso dá visibilidade para os nossos curumins, para os nossos colégios indígenas, fazer um bom trabalho. Os investimentos são frutos de uma consulta pública que envolveu mais de 2.000 agentes culturais baianos, garantindo que as ações atendam às necessidades do setor. Aldir Blanc é a política nacional, resgatada e fortalecida, o apoio ao hip hop, à capoeira, aos mestres, um negócio que a gente contempla todas as riquezas da política cultural do estado da Bahia. Essa esperança sempre foi alimentada, eu só não esperava que chegasse agora, né? Graças a Deus chegou. Então é viver esse novo tempo, ajudando a fazer o futuro como se foi feito até agora. As inscrições são gratuitas e acontecem de 17 de outubro a 15 de novembro pelo site www.bahiapnab.com.br. Muito bom dia para você que está aqui conectado com a TVI Play. A nossa casa, a casa de todos os itabunenses, os grapiúnas. Essa emissora tão especial que dá espaço para todos nós produzirmos conteúdo e mostrar o melhor da nossa região. Eu sou o cineasta Vitor Augusto Xavier, estou aqui do lado do meu pai, Ademilton Batista, que é escritor, poeta, contista, ator e tenista. Além de ser enxadrista nas horas vagas, né, Ademilton? Um aspirante a barítono também, né? Aspirante a barítono, eu esqueci de falar isso. Senhoras e senhores, muito bem-vindos à nova temporada do programa Café com Poesia e Cinema, que agora está estreando nessa segunda temporada como quadro no programa TVI News, esse programa maravilhoso, apresentado pelo fundador da TVI, o nosso querido jornalista Barbosa Filho. Para você que está assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo, pode comentar, dar dicas de filme, dicas de poemas, livros. E para você que está assistindo pela TVC, tá? Seja muito bem-vindo também. Lembrando que o canal da TVC está na frequência 24.2. Bom, essa nova temporada do Café com Poesia e Cinema traz muitas novidades para você que está assistindo. Na primeira temporada a gente falou sobre filmes, poesia, arte em geral. E hoje a gente traz aqui, nesse novo conceito, um espaço especial para entrevistados, é isso mesmo. Hoje nós trouxemos aqui uma figura muito especial para nós, é um amigo pessoal, uma pessoa que tem conexão com as artes, conexão com a cultura e conexão também com a fé, que é algo que a gente vai falar aqui hoje também. Então sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos começar aqui com o quadro de poesia, né, meu pai? E, claro, deixar ele se apresentar. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo aí nas nossas redes sociais, estão assistindo a TVI através do YouTube. E é um imenso prazer, assim, é imensurável esse retorno, tá? Depois de tudo que me aconteceu nos últimos anos, nós tivemos que parar esse projeto, mas graças a Deus que as coisas tomaram assim um rumo satisfatório
né? E proporcionou para que a gente voltasse. E estamos aqui de volta a essa nossa casa, acolhida aqui pelo Barbosa, nosso amigo, e é muito importante esse acolhimento, porque nós temos assim muitas ideias para o programa. E eu espero que tudo dê certo, né? Hoje vai ser o episódio de abertura e tem muita novidade vindo por aí também, lançamento de livros, mais livros, né? Eu tenho um projeto eu não sei se eu vou ter saúde e vida suficiente, mas eu não sei se só Deus pertence, esse bônus que ele me deu extra, né, para lançar. Mas eu tenho, eu diria que uns 50 a 70 livros, mais ou menos. O curioso disso tudo, pessoal, é que a responsabilidade de editar esses livros está sendo minha, viu? Imagine, 50 projetos que a gente está diagramando junto, lançando junto, mas está sendo um prazer fazer isso ao seu lado. E esse projeto já está pronto, né? Só está faltando realmente a gente colocar ele em prática. Nós temos aí, nós separamos desse montante 10 livros, né? E nós já estamos trabalhando na edição de 4 deles. Exatamente. E no próximo ano vai ser mais 4, eu espero, né? É livro demais, viu, pessoal? Para totalizar aí uns 10, pelo menos, né? Inclusive, nós temos aí nos arquivos, né, algumas imagens desses livros. Então, tem a imagem do livro Incrível Amor, que vai estar passando aí na tela para vocês, que é um livro muito especial para a gente, né? A capa desse livro são os meus pais se beijando ali ao pôr do sol, né, numa praia, lá em 1900 e... Foi 1982, lá na praia de Atalaia. Atalaia Velha, né? Ainda era Atalaia Velha. Então, essa imagem do livro vai estar passando aí na tela. É o livro Incrível Amor, tá? E além desse livro, nós temos aí um outro lançamento, que é o livro O Meu Céu, tá? Vai estar sendo lançado em conjunto com o livro Incrível Amor, num lançamento, né, num evento no Shopping Jequitibá, que vai estar acontecendo no próximo ano, logo no início do ano. Então, de antemão, todos aí estão convidados, né? Mais perto a gente vai estar passando as informações das datas, do local específico no shopping. É um projeto muito especial, né? Tá fazendo esse trabalho todo ao seu lado. O prazer é todo meu, ter você como filho. É uma honra. Eu pedi a Deus nas minhas orações, quando ainda você não tinha vindo, que me mandasse um filho. Mas um filho inteligente, um filho de bom coração, né? Com saúde, todos esses predicados, né? E Deus não me mandou um. Aliás, ele me mandou um, mas 10 dentro de um. Porque o que bagunçou dentro de casa, pintando as paredes, não tá no gibi, né? Não foi. Inclusive tem um vídeo aí que eu trouxe, né? Da gente fazendo uma batalha de espadas, né? Lá no shopping. Você lembra disso? Lembro, tem muito tempo isso aí também. Uma luta de espadas à la Star Wars, hein? Então vai estar passando esse vídeo aí também. A gente foi fazer compras no mercado e estava lá as espadas de Star Wars, né? E a gente não resistiu, cada um sacou uma e começou ali uma batalha épica, né? Nós não deixamos, eu mesmo não deixou de ser criança. Tá passando aí. Eu não deixei de ser criança, né? Uma toalha na cabeça, ali nas costas, né? Uma maravilha, todo mundo assistindo. Aí o segurança até passa ali, pergunta o que tá acontecendo, né? Olha lá. Não, e ele foi traiçoeiro, olha lá. Ele aproveitou um momento de deslize meu e ó. Não, eu apenas ali, então, uma coisa séria. A gente tava duelando, né? Uma coisa você séria, se descuidou, eu venci tá essa vendo? batalha Me aí. descuida, ele me pegou pelas costas, viu? Uma coisa séria isso daí. Mas vamos falar de poesia, né? Mas a gente assim, nós somos eternas crianças, né? E a gente não pode deixar morrer dentro de nós essa criança. Porque a vida de adulto é muito chata. Eu acho uma vida de adulto muito chata, sabe? Eu sempre pensei, lá, a minha história começa lá aos 7 anos, né? Quando eu me descobri e a consciência encostou, aí eu me perguntei quem eu sou, né? O que eu vim fazer aqui? Isso aí passou minha vida toda eu me perguntando. Eu não conseguia achar a resposta. Até que você veio. Quando você pintou no pedaço, que a gente começou a ideia do filme, e eu comecei a escrever, abriu-se assim um leque, né, de oportunidade, que eu comecei a escrever, e escrevi tanto, mas tanto, vocês não têm nem ideia do que eu ainda escrevo.
né? Eu não tenho um sossego. O poeta, ele realmente encarnou em mim, assim, o meu outro lado poeta, né? Que a nossa existência aqui, ela tem várias facetas, né? Só que você tem que descobrir cada uma delas. Isso aí talentos, né? Talentos que a gente tem, às vezes não sabe, né? Se manifesta na vida em algum momento. Exatamente. Já visto, eu me descobri cantor, vírgula, né? Claro, não sou profissional, não vou me arriscar aqui e dizer, sou assim, assado. Não. Eu não vou nem estimular, viu? Porque senão esse programa vai virar um show de talentos. Eu comecei a cantar aos 2 anos, né? Embaixo da mesa, escondido, fiz uma homenagem à minha mãe, cantando Flor Mamãe, né? E isso aí ficou lá, no subconsciente. E há pouco tempo eu me descobri que minha voz, ela se presta a um pouco de canto. Já me arrisquei aqui cantar, né, no programa aqui da nossa querida Raquel Rocha, né? Um abraço grande para ela. Eu fiz ali e eu canto assim, eu não vou puxar brasa pra minha sardinha não, mas tudo bem. É um pardal, canta que nem um pardal esse rapaz. Bom, pessoal, vamos aqui falar hoje sobre poesia, sobre cinema, tem bons filmes aqui para indicar para vocês. E eu vou, claro, apresentar o nosso entrevistado, né? Dar aqui um pequeno foco para ele, na câmera dele, que é o Pablo Medina Zevallos. Eu pronunciei certo, Pablito? Na verdade é Pablo Medina Cevallos. Cevallos. É um sotaque peruano, né? Porque o nosso convidado de hoje, pessoal, ele tem descendência peruana, para quem não sabe, e é uma pessoa extraordinária. Ele é ex-gerente de operações comerciais da TV Santa Cruz, uma pessoa que tem uma carreira na televisão maravilhosa, já foi ator, cantor, ex-tenista, que eu convido ele todos os dias para voltar a jogar, né? E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de fé, que tem sempre nos ajudado, tem sempre estado junto com a gente nos nossos projetos. E eu tenho um orgulho de dizer que é o nosso amigo pessoal. Não é, Pablito? Então eu vou deixar você falar algumas palavras para se apresentar para o público. Bom dia para todo mundo, né? É um prazer estar aqui nesse retorno desse quadro, né? Muito prestigiado já, né? Café com Poesia e Cinema. Então agradecer também a Barbosa Filho, toda essa equipe que está por trás nos bastidores, né? E não é somente aqui que acontece, tem toda uma estrutura, desde quando nós entramos aqui, a receptividade, o carinho. Com certeza, com certeza. Muito fácil de perceber, né? Então, quero agradecer isso e eu me apresento. Eu sou mais conhecido como Pablo Medina e eu sou filho do Deus vivo e criado à sua imagem e semelhança. Essa é a minha identidade. O restante eu estou. Eu estou caucaicultor, eu estou tantas coisas, ex-jogador tenista, né? De tênis. São as coisas materiais, né, Pablito? Os títulos materiais. Mas você tem essa identidade espiritual que é muito, muito importante, não é? Isso mesmo. Inclusive, não sei se já posso falar alguma coisa a respeito que claro. Nos tem unido ultimamente, né? E é um projeto dos 100 anos do Abrigo São Francisco de Assis. E que projeto bonito, eu estou tendo o prazer e a honra de produzir esse vídeo, né, com a nossa empresa ABS Filmes, mas foi uma ideia que surgiu assim de uma conversa por telefone com o Pablo. Isso. O Abrigo São Francisco vai estar fazendo 100 anos, né, um centenário, vai ter um evento em breve, ele vai explicar melhor, mas a gente vai estar fazendo aí um filme, um documentário em homenagem, e vai estar passando inclusive um trailer em breve desse documentário. Isso. E o que realmente nós nos reencontramos há mais ou menos 8 meses e Deus une propósitos, né? Então não foi acaso, a gente cresce um com o outro, né? Eu já considero vocês uma família, a família bem-humorada, o tempo todo a gente rindo, resenha o tempo todo. E esse projeto do Abrigo São Francisco de Assis, dia 15 de novembro, o Abrigo completa 100 anos, é o centenário do Abrigo. E era para ser um projeto simples, pequeno, somente ali dentro do abrigo, mas quando Deus coloca as mãos nos nossos objetivos, nos nossos planos, Ele aumenta. Né? Aí veio Vitória, da revista Vitória, que está fazendo depois de muitos anos, né? Ela nem estava mais editando revistas, ela tinha migrado para o digital. E agora ela resolveu fazer, a pedido da Dona Lourdes Dantas, que hoje é uma presidente do Abrigo, que tem 91 anos. 91 anos, uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, que vai estar nas imagens do trailer. A produção, se quiser colocar o trailer já enquanto a gente fala,
é uma pessoa muito longeva e muito produtiva, né? Ela consegue ser produtiva ainda. Exatamente. Dada todas as adversidades que a gente encontrou lá no abrigo, né? E o documentário vai abordar isso. Isso, então, e quando o Vitor soube que ia ter esse projeto, ele se prontificou. Pablo, eu preciso fazer algo por esse abrigo, esse centenário, né? Me doar também. Então ele, como cineasta, né? Ele se ofereceu para fazer esse documentário, que tem agregado demais, já tem vários parceiros que vão até aparecer a imagem de alguns que já foram feitos filmagem, outros as filmagens vão ser feitas posteriormente, e esse documentário vai ser apresentado no dia do evento, que é no final do mês de novembro. E nesse documentário a gente vai estar mostrando toda a estrutura do abrigo, a história do abrigo e as pessoas que estão apoiando esse evento, esse projeto. Com certeza, um filme que está sendo muito prazeroso dirigir, produzir, e também é gratificante do ponto de vista espiritual, porque a gente vê uma outra realidade que às vezes a gente esquece, né? Que é o fato de que a gente vai envelhecer e de que a gente não vai ser mais a pessoa que a gente é, né? Então a gente tem aquela certeza de que a gente vai ser sempre jovem, que a gente vai estar sempre com a mesma aparência, com o mesmo vigor. E de repente a vida nos apresenta, né, essa outra realidade que não deixa de ter vigor, como essa imagem que a gente está vendo aí. Isso mesmo. Mas é um projeto muito bacana, muito filantrópico, né, de todos que estão envolvidos. E como o Pablo falou, vai ser lançado muito em breve. Isso aí é só um teaser e a gente vai estar disponibilizando todo esse material após o evento, né, no YouTube, para que todos possam assistir. Uma das coisas que eu gostaria também de falar em relação a esse documentário e a revista, a gente acaba se informando, lendo sobre a velhice, lendo sobre a terceira idade, sobre os idosos. Exatamente. E isso mostra que, depois de uma certa idade, os idosos se tornam invisíveis, até mesmo dentro da própria família. Eu estou generalizando, é claro que existem famílias e famílias, mas porque a gente viu uma realidade ali no abrigo que várias pessoas abandonam seus entes queridos durante anos. Essa realidade do abandono, né? É triste isso aí. E a gente até mesmo, não vou citar nomes, né, para não... Mas tem mesmo uma senhora que eu conheci lá dentro, que ela foi dona de uma empresa grande aqui em Itabuna, de perfumaria, e ela, em um ano, ela perdeu 3 entes queridos. Então, e ela não tinha mais ninguém, e ela gosta de se socializar. E ela encontrou lá no abrigo, numa das alas que tem lá, ela paga, né, e ela pode estar se socializando, porque tem várias empresas que têm contribuído para que isso aconteça, né? Muitos voluntários. E na história a gente vê, a dona Lourdes lembra que tinham muitos voluntários que iam levar banana da terra. Isso quando ainda nem asfaltado era ali. Olha só. Né? Eles iam levar banana da terra, inhame, às vezes com lama nos pés quando chovia, mas estavam ali levando pão. Então, essas pessoas anônimas nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente quer honrar elas também. Claro, com certeza, com certeza. E outra pessoa também que tem agregado muito nesse projeto é a professora Raimunda D'Alencar, que é escritora da UESC, né, que até abriu as portas para que a gente fizesse uma parceria junto com a UESC também, né, como editora. E ela, uma vez, só contar uma coisa rápida, né? Claro, fica que ela à vontade, esteve na minha casa, o espaço é nosso. Na época meus pais eram vivos ainda, e a gente estava para viajar, para visitar minha irmã nos Estados Unidos. E meus pais sempre me chamavam de anjo, né? Aí falavam para esse aqui é nosso anjo, é que está aqui com a gente o tempo todo e tal, né? E aí eu falei, não, para mim não é peso nenhum, para mim é um prazer estar com eles. Onde eu vou, quero que eles estejam juntos, eles não são peso nenhum. Aí citei algo para ela, falei assim, a única coisa que às vezes me chateia é a teimosia. Aí ela me ensinou uma coisa muito grande naquele dia. Ela falou, Pablo, por que você não troca a palavra teimosia por autonomia? Porque mesmo com as pessoas que estão 80, 90 e já não têm a mesma mobilidade, sim. Eles se colocam em situações até perigosas, mas é porque eles não querem perder a autonomia deles de decidir o que querem fazer. Exatamente. Né? Então, aquele dia, poxa, eu fiquei muito mais leve. Falei, poxa, não é teimosia, eles querem ser autônomos, mesmo naquela idade. Né? E a gente, como filho, a gente tem um cuidado maior, mas a gente, é a autonomia que eles não querem perder. Eu bem sei disso, né? O apelido do meu pai é Pito, né? Que a gente chama ele de Papito. Aí eu chamo ele de Pito. E lá em casa é isso mesmo. A gente está sempre cuidando dele, né? Dele e da minha mãe, né? Eu tô sempre tendo esse cuidado
E é uma fase, assim, eu não quero falar a palavra idoso, porque eu não considero você um idoso. Não, e mesmo eu considero você uma criança de 10 anos. E mesmo porque eu não sou idoso. Eu estou usado pelo tempo aí, um pouquinho. Mas eu me sinto jovem. Um dos poemas jovem. hoje que a gente vai recitar é o Vencendo o Tempo, que fala eu me sinto justamente sobre amadurecimento. Eu me sinto jovem, sabe? Porque a velhice, eu acho que, no meu entender, ela está aqui na mente, né? Se você tem uma mente jovem, um coração saudável, um coração que é capaz de sentir aqueles sentimentos mais nobres, você se torna uma criança, né? Porque a criança, ela reúne todas essas qualidades que o adulto perdeu. Por isso que quando a gente cultiva a criança dentro da gente, a gente renasce, tá? Eu procurei fazer isso, tá? E eu deixo essa lição no meu livro aqui, Vencer do Tempo. Na verdade, esse livro Vencer do Tempo, ele não é apenas um pequeno livro, é uma coletânea de toda a minha obra que eu pretendo lançar. Então, eu vou ler agora o Vencer do Tempo após Um bom momento, né? É, um bom momento, mas antes de tudo, eu gostaria de fazer o brinde do Café com Poesia. Mas é claro, né? Olha, eu já ia esquecendo do principal, cinema, que é o principal. Que é o primeiro título do programa, né? Pois é o Café. Olha. Poesia e cinema. Exatamente, tanto que eu vou pedir aqui para o nosso diretor para dar um foco aqui, né? Nessa cafeteira italiana, né? Vermelha, em homenagem à cor da TVI News. E a nova caneca aqui do programa, né? Que tem aqui um tom vermelho, que é em homenagem ao tapete aí da fama de Hollywood, né? Tapete cinematográfico. Então aqui tem fotos aqui de café, poesia e cinema ao redor da caneca. Vamos servir esse cafezinho, né? E o café... Porque o meu dia só começa, pessoal, depois de um café bem preparado. E o café foi onde tudo começou, na verdade, né? Então, que a gente tomava café. Vamos servir o nosso entrevistado, né? Jogando xadrez, então... Embora o nosso entrevistado não goste muito de café, mas pelo menos vai fazer um brinde, né, Pablito? Não é que eu não goste, é porque eu só tomo descafeinado. Ah, eu descafeinado. Mas hoje merece, né? Só uma exceçãozinha de vez em quando, né, Pablito? A vida já é tão complexa, né? Mas esse não está muito forte, não. Uma exceçãozinha de vez em quando não faz mal, não. Então vamos fazer um brinde aqui ao vivo. Ao retorno do Café com Poesia e Cinema. Isso. Ao retorno. Esse momento é histórico, na verdade, né? Com certeza. Vamos provar esse café italiano aqui. Quem preparou foi ele, né? Delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou suspeito em falar porque eu adoro café, sabe, gente? Quem me conhece sabe, eu sou viciado literalmente em café. Então, eu gosto de tomar café de todos os tipos, vivo em cafeterias. Tanto que às vezes eu preciso parar de tomar o café porque o coração, né, dá aquela... Ó, Vitor, se você não parar, eu paro. O coração Mas é acelera, isso mesmo. né? Então vamos ler aqui um pouco do poema Vencendo o Tempo, que vai ter um vídeo bem bacana aí passando. Um vídeo que fala sobre longevidade, sobre amadurecimento, fases da vida. E você já observou aí a música de fundo? É, a música aqui tá o solenino. Que bela cosa na giornata sole. Ou seja, que belo, uma jornada de sol, né? Então, mas eu não vou cantar aqui agora, não. O café fez efeito. Eu vou cantar aqui agora, não. Deixa pra cantar no finalzinho aí, talvez. Então vamos ler o poema Vencendo o Tempo, né? Deixa eu ver aqui a página 118 do seu livro. 118, vamos lá. Esse poema... E vamos passar aí um vídeo em homenagem a esse poema, enquanto ele recita. Olha só o que é que eu tô achando aqui. A imagem que você colocou... Olha só, onde é que a capa do Incrível Amor está? A capa do Incrível Amor aí. A foto que gerou a capa do Incrível Amor. Que é a foto deles dois se beijando, né? Em um romance aqui na praia lá em Salvador. Essa aí, na verdade, a gente estava namorando, né? A carta que minha mãe escreveu, viu? É, uma dedicatória aí. É, aqui. Então, gente, vamos lá. Eu vou ler aqui o poema. Esse poema, na verdade, ele conta a minha história, tá? A primeira fase, a segunda e a fase atual. Vencendo o tempo. Tempo que tirou minhas lágrimas em dias tristes, acalentou as noites nos dias de chuva, iluminou meus sorrisos nos dias de lua e de sol. Tempo que roubou a infância, amadureceu meu corpo antes que minha mente acordasse do sono profundo.
emudecer meus sonhos, não deixando eles tomarem vida, tornando minha alma vulnerável ao mundo. Tempo, terás espaços entre os anos, verás rugas chegar e mudar a minha face, mas diante de mim não verás a minha mente se perder, nem o coração envelhecer. Estarás nos meus sonhos, terás o teu prazer, mas dentro deles o que tu verás será a tua perda de tempo, por não me ver sofrer, nem me esconder de você. Esse poema ele foi premiado no Concurso Nacional de Novos Poetas em 2017, promovido pela editora Vivara. E aí na tela a gente está vendo, né, o Big Bang, a formação do universo, que foi onde o tempo começou. O tempo começou a contar a partir daí. E o universo foi se formando, e o espaço-tempo, né, que o tão aclamado Albert Einstein fala, começou a ser tecido. E os nossos relógios começaram a contar, né? Então esse poema é um poema muito, muito profundo, muito reflexivo. E é o título do livro, né? A capa do livro é o Vencendo o Tempo. E tem aí também a foto do nosso escritor, né? Do próprio Ademilton Batista, a foto aqui na capa. A gente tirou essa foto lá no terraço lá de casa. E é ele olhando para o céu, né? Simboliza aí justamente. Exatamente. São perguntas que a gente se faz durante a nossa vida, né? O que a gente veio fazer aqui. E pouca gente consegue descobrir esse objetivo. Mas quando você descobre, parece que as portas se abrem, o caminho se torna mais leve, né? O fardo a gente consegue carregar. E esse é o objetivo da vida. É você deixar a tua missão. Mas a tua missão não pelo caminho, mas ela concluída de certa forma e tentar fazer sempre o melhor, né? Nessa jornada que é tão passageira. As pessoas... É rápido, né? A vida, ela é rápida, né? Exatamente. As pessoas... Esses dias eu estava pensando justamente sobre isso. As pessoas não param para pensar sobre isso, sabe? Essa passagem é muito rápida. Então, o que é que a gente vem fazer aqui? Acumular bens? Acumular dinheiro? Acumular fama? Tudo isso é importante, mas é tudo efêmero. Isso passa. Mas a essência do amor, do sentimento realmente, ela, sim, ela perdura. E talvez além daqui, né? Eu acredito nisso. Com certeza. Tanto que nesse documentário do Abrigo São Francisco, né, Pablo? A gente está vendo isso na realidade, né? O tempo, é a passagem do tempo. Lá no Abrigo tem ex-diretores, ex-banqueiros, ex-presidentes, né, de empresa. E o tempo passou. O tempo passou. Aí a gente faz a pergunta, o que é que realmente importa na vida? É o tempo ou são os bens que a gente acumula? São as brigas? São as discordâncias? A gente tem que repensar sobre tudo isso. E por falar em tempo, vou aproveitar esse gancho e falar sobre um filme atemporal, tá? Um filme que não envelhece, né? Diferentemente de nós. A arte é um elemento que ela não envelhece, ela sempre está presente nas nossas vidas. E o filme de hoje, eu vou começar aqui falando sobre O Alto da Compadecida. É um filme muito famoso, um filme querido no cinema nacional. É um filme que agora, no momento, está sendo produzido o 2, O Alto da Compadecida 2. E vamos passar um pouco do trailer aí para vocês assistirem, para relembrar essa obra maravilhosa dirigida por Guel Arraes, que conta aí com o protagonismo de Selton Mello e Matheus Nastergaile, tá? É uma comédia que nunca vai envelhecer, foi lançada nos anos 2000 e conta aí com vários atores maravilhosos do Teatro Nacional e do Cinema Nacional também. Vamos ver um pouquinho do trailer. Cabra frouxa e valente, mulher fogosa e formosa, e tudo que é tipo de gente, cangaceiro, bispo e prosa. A culpa é de João Grilo. Quem é João Grilo? Morte e ressurreição, Padre Jesus Cristo, o juiz final e o cão. O diabo não é tão feio quanto parece. O cabra mais esperto, o mais mentiroso também, mas tem minha Nossa Senhora pra olhar por nós. Amém. Foi você que me chamou, não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, tem umas graças, mas eu até acho bom.
do Alto da Compadecida. Esse vai ser o filme de hoje, pessoal. O novo formato do quadro Café com Poesia e Cinema é justamente a gente falar sobre tudo um pouco, né? Não só sobre cinema, mas também sobre poesia. E, claro, apresentar os nossos entrevistados de honra, entrevistados especiais, que vão estar sempre aqui enriquecendo o nosso programa. Bom, vamos ler uma poesia aí para fechar esse quadro, né? Para fechar esse primeiro episódio com chave de ouro. Eu vou ler o segundo texto, que também ele é muito representativo. Foi o texto que praticamente me fez mudar, né? Eu estava lá melancólico nesse período, um período difícil da minha vida, e eu não deixei transparecer, porque eu tinha que continuar com as tarefas, né? Então eu estava ali fazendo a minha barba, ali em frente ao espelho, só eu e eu, né? Então eu me perguntei assim, olhei, não gostei daquela imagem, né? E aí, a partir daí, eu comecei a mudar os pensamentos. Eu virei para mim mesmo, lá do outro lado, e falei, você não sou eu agora vou sair, você fica. E eu decidi realmente fazer essa mudança na minha vida. E daí gerou esse texto, que é o espelho, né? E também eu tive prazer... está vendo aí o vídeo do espelho também na tela. Eu tive prazer de ser premiado, esse texto também, né? Ele foi premiado em um outro concurso nacional pela mesma editora em 2017, porque em 2017 foi a grande mudança da minha vida, né? Porque eu estava escrevendo e as pessoas elogiavam e tal, mas eu não tinha aquela confiança ainda de que era isso que iria acontecer, né, na minha vida. Então eu comecei a mandar textos para concursos, dentre eles foram um total de 13 concursos em 2017 e 2018. E eu tive o prazer de 10 desses 13 ter sido selecionado, escolhido, né? Então, assim, o espelho, ele retrata isso. Ele diz assim, espelho, espelho amigo, venho despedir-me, agradecer-te e cumprimentá-lo por ter sido eu tanto tempo, a metade do que era antes. Olho-te daqui e não me vejo mais. Somente tu que aí estás. Por isso sigo, deixo contigo o passado que fui. Dele nada posso levar. Desse lado não devo mais estar. Tornou-se pequeno para nós dois. Há tempos tu foste meu amigo, o abrigo que precisava até o despertar. Do lado que estou agora, serei um explorador de mim mesmo. Sozinho seguirei. Um poema maravilhoso, escrito por meu pai, que eu tenho o prazer aqui de ouvir e sempre refletir sobre ele. Refletir literalmente. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela audiência, obrigado por estarem com a gente nesse primeiro episódio da segunda temporada de agora, o quadro Café com Poesia e Cinema, que faz parte do programa TVI News do nosso querido amigo Barbosa Filho. Pablo Medina, muito obrigado por estar conosco. Obrigado a todos que estão participando, né, dessa reestreia, né, maravilhosa. Eu só quero deixar uma mensagem rápida, né, que todas as pessoas que estão assistindo, que vocês recebam no seu corpo, na sua alma e no seu espírito o que Jesus fez na cruz por você, levando as suas dores, levando as suas enfermidades, os pecados, todas as coisas, que você receba isso no seu corpo, alma e espírito. Obrigado por estar aqui. É isso mesmo. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Pode cortar aqui pra gente, né? Um abraço pro Vitor, um abraço para Edmilton e também o Pablo, Medina, toda essa turma. Bom, gente, estamos já no finalzinho do programa, mas vamos bater um papo aqui com mais um convidado, né, do programa de hoje.
Alfredo Melo está aqui com a gente, ele que foi presidente da Imasa, né? É funcionário de carreira da Imasa. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Rio Cachoeira, nossa grande preocupação temática, né? Afinal de contas, o rio corta a cidade. E o Rio Cachoeira ultimamente está emprenhado, como diz o povo aí, né? De baronesa. Está cheio de baronesa, tá um tapete verde. Por um lado, né, a gente olha assim, vê até uma beleza no Rio Cachoeira, né, com essas baronesas. Mas eu quero ouvir do Alfredo Melo aí, que além de tudo também é ambientalista, né, gosta de zelar pelo meio ambiente. O que é que isso representa aí, essas baronesas no Rio Cachoeira, Alfredo? Bom dia e obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Representa a quantidade de nitrogênio e fósforo que nós estamos lançando in natura no rio. Poluição. Né? Ela só se prolifera quando você tem pouca chuva e grande quantidade de poluentes na água. Ou seja, você está dando alimento para aquele tipo de planta, né? São as macrófitas, né? Isso. No caso aí são macrófitas flutuantes, mais conhecida como baronesa, a maior parte, né? É lamentável, você vê esse ciclo em toda a região, principalmente em outubro, novembro aqui, e vai acumulando e acaba indo para Ilhéus nas grandes chuvas, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, é uma curiosidade, né? A gente fala aqui que é da poluição, tudo bem. Agora, e na barragem? Porque quando chove muito, lá acima da barragem também se cria muita baronesa e elas descem rio abaixo, né? Inclusive, tendo que interditar até a ponte aqui, aquela série de coisas. O que eu falei, em toda a região. Toda a região. O alimento para a baronesa também é colocado nas fazendas, quando o cara usa fertilizante em excesso, ou quando o cara aplica o fertilizante e em seguida chove, isso é carreado para lá. Né? E também poluição, né? Lançamento de esgoto. É uma situação em que tem que ser resolvido em toda a bacia, a bacia do Cachoeira. Mas você observa que também ocorre nas demais bacias, do Almada também você vê isso, né? Outubro, novembro, dezembro, você tem pouco índice de chuva aqui na região e o lançamento continua. Isso vai proliferar o desenvolvimento dessas macrófitas. Ok. Bom, então realmente a gente sabe que é a região inteira, né? Não é só Itabuna, e depois deságua aqui por Ilhéus, porque o trecho do Rio Cachoeira dentro do centro urbano de Itabuna é até pequeno se comparado com todo o trajeto que ele leva até Ilhéus, né? Porque Ilhéus já começa aqui, né? Perfeito. Ilhéus tem um problema que recebe dos 3 rios que convertem para Ilhéus. O Almada, né? Todos três né? lançam grande quantidade de baronesa na época das chuvas. E depois as ondas do mar devolvem para a areia, né? Aquilo ali acaba alimentando, o processo é absorvido pela natureza, né? Porque você não tem metais pesados em grande quantidade. Tem também, mas não em grande quantidade. Eu tive recentemente na bacia do Rio Doce, aquele acidente que aconteceu lá em Minas, por 1.600 quilômetros chegou ao mar. Tem uma poeira dentro do mar de 2, 3 centímetros, uma lama, que veio o resíduo de lá, né? De 1.600 quilômetros de distância. Tudo vai para o mar, não tem jeito. Eu até digo aqui, né? O lixo que a gente vê no mar hoje, que está acabando com o mar, não é jogado só na areia da praia, é o lixo que sai daqui, das ruas, das periferias da cidade. Até do centro da cidade, o cara joga uma garrafinha de água ali, vai pro bueiro, que vai pro rio, que vai pro mar, né? É a poluição difusa, né? É poluído em vários pontos, né? A primeira chuva ela vai carrear, vai chegar ao rio e em seguida ao mar. Nós temos um problema aqui em Itabuna, que foi as margens dos canais, dentro da cidade, elas foram ocupadas. E essa ocupação de costa para o canal, o cara lança dejetos, lança o lixo também. O cara joga até sofá no canal, rapaz. É um absurdo a educação do povo, né? Agora, falando do Rio Cachoeira, aproveitar o tempo aqui, que está acabando. Outro dia teve um pessoal aqui, de uma cidade do Espírito Santo, fez uma demonstração, até ali no Cidadela, se não me engano, o evento. E eles trouxeram aqui uma demonstração do que fizeram em Cachoeira do Itapemirim, que é uma cidade muito parecida com Itabuna, né? Tem um rio que corta a cidade. E eles botaram uma tubulação nas duas margens do rio, canalizando todo tipo de esgoto que caía ali, fosse fluvial ou não, e levando para uma estação de tratamento. Isso resolveria o problema de Itabuna? Esse projeto nós fizemos aqui, nós chamamos ele de captação em tempo seco. Né? Quando não está chovendo, tudo que cai nos canais de Itabuna é poluição. Então você precisa drenar. Eu fiz isso como estagiário em Petrópolis. Quando eu fazia engenharia em Petrópolis,
Algumas coisas no rio Piabanha, que também chama Piabanha, o principal rio de Petrópolis, nos afluentes dele, você vê em alguns lugares, você ainda vê aparecendo ao longo do leito do rio, a tubulação em ferro fundido, certo. sob pressão. É bombeado, ali é esgoto, mas bombeado, sob pressão. E dá certo, porque eu me lembro que cada dia o canal lá em Petrópolis estava de uma cor diferente. Né? Você passava em frente ao Museu Imperial, as malharias estavam produzindo uma malha numa determinada cor, e o rio estava da mesma cor. No dia seguinte, a cor mudava, né? E hoje você não vê mais isso. Você vê lá... Quer dizer que o resíduo da indústria de malha caía dentro do rio. Petrópolis tem muita malharia, né? Tem uma indústria forte na área de confecção, porque tem a base lá das malharias. Isso é tradicional. Eu estou falando aí dos anos 70, 80, né? Certo. Quando eu fiz a faculdade lá. E nós, como estagiário, havia uma grita muito grande da sociedade de que o rio está vermelho, amanhã está verde, amanhã está azul, cada dia. E hoje você vai lá, você vê a areia, você vê transparente. Então, se resolveu com a captação em tempo seco. Conseguimos trazer essa concepção para cá, fizemos um projeto de 4 pontos. O atual governo, reeleito, colocou no seu plano de governo, na sua ideia, falou na TV que vai fazer o projeto, e a gente começa a disposição por aí. Né? Infelizmente, nós estamos tirando de trás para frente. Né? Era para evitar que ocorresse esse impacto. Mas já que ocorreu, está na hora da gente pegar em cada ponto de conversão de esgoto para o rio, você fazer um fosso. Desse fosso você vai ter um volume acumulado, e assim que der um determinado nível, a bomba liga e joga até chegar na estação de tratamento de esgoto, que fica, no caso, a lagoa lá do São Pedro. É São Pedro ou São Judas ali? Ele é na divisa, né? Divisa São Pedro, ali, São né? Judas, né? Ali é suficiente ou Itabuna precisaria de uma nova estação de tratamento? Ela pode ser ampliada. Por questão de logística, no diagnóstico que eu contratei em 2009, olha há quanto tempo, né? Nós pensamos em mais 2 pontos. Uma fazendinha que a Imasa tem, já de 10 hectares, que seria ocupada também com a estação, que fica aqui perto do Semianel. E também onde é o antigo lixão de Itabuna, né? Era o depósito de lixo que nós tínhamos muito grande lá. Naquelas imediações também, bombear parte do esgoto que dá a parte norte do nosso município. Bombear para aquele ponto ali onde você possa tratar e em seguida essa água já tratada, o esgoto já tratado, te dá um resíduo que você pode entregar à natureza sem nenhum impacto. Bacana. Ô Alfredo, ontem eu fiz um comentário aqui. Eu queria saber se eu estou falando bobagem, né? Então você que é um técnico, é uma pessoa especializada no assunto, já dirigiu a Imasa, trabalha lá, conhece tudo. Eu tenho informações através do sindicato, dos funcionários da Imasa, de que a Imasa trouxe uma empresa de Juazeiro, que tem sede em Salvador também, mas é oriunda de Juazeiro, lá da terra do Raimundo, que hoje é o líder da Imasa, né? E essa empresa leva mais de 1,5 milhão mensal de Itabuna, da Imasa, para os funcionários dela trabalharem aqui na cidade. Segundo o sindicato, não havia essa necessidade. Não havendo essa necessidade, você tem aí um gasto de mais de 18 milhões por ano. Então, em 4 anos, eu teria aí 72 milhões de reais. Com esse dinheiro, não dava para a Imasa trocar a tubulação, pelo menos nas ruas principais de Itabuna, para evitar esse negócio de quebra-quebra? Se você ver que o projeto Mais Água que está sendo agora é 18 milhões, 18 mais 10 milhões, você vê... A Imasa tinha uma dívida de 100 e recebeu um aporte de 30. A liquidez da Imasa está beleza, né? É hora de aproveitar todas as conversões, tudo que é bom, e botar para funcionar. Quanto à crítica da administração, eu me reservo, por ser funcionário concursado e também por ser ex-presidente, eu posso falar da minha administração. Mas eu não queria nem crítica, não é uma crítica, é uma pergunta, né? Sim. Você conhece, eu não conheço, eu nunca administrei a Imasa, né? Mas com esse dinheiro, daria para trocar essa tubulação em Itabuna? É só uma pergunta. Só, não é uma crítica. Todo o sistema... Porque de repente vira até uma sugestão para o prefeito. Todo o sistema de esgoto, todo o sistema é projetado para 20 anos. Né? Uma cidade que tem mais de 100 anos, tem muito sistema que já estava vencido. Né? Você troca, não de uma vez só, você sair arrebentando todo o asfalto da cidade e fazendo essa mudança. Né? O que Geraldo Simões fez na época dele, a primeira gestão, já está mais do que vencido, porque já passou mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas não quebra, porque o que tem quebra pontual. Então você tem que estar preparado para pontualmente agir rápido. Você tem que estar equipado, você tem que estar com plantão
para que você, ao ocorrer o fato, agir rápido, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma rua que ontem mesmo eu vi o pessoal trabalhando lá, a Rua Vitória, no São Caetano. Eu moro lá, inclusive. A Rua Vitória vem tendo quebra do cano ao longo dos meses em lugares diferentes. Então quebraram lá embaixo, na entrada da rua, depois quebraram, a rua afundou 20 metros depois, trocaram, fizeram uma emenda, aí depois um caminhão de cerveja ia passando, afundou com outro local, aí consertaram, aí ontem já consertaram 20 metros acima outro local. É isso que eu digo, não era melhor você trocar o tubo logo da rua inteira? Quando ocorre isso, sim, eu concordo contigo, né? Eu fiz isso na Rufo Galvão, quebrou 3 vezes até tomar. Agora, você parar uma rua de grande movimento também requer um planejamento. Requer um planejamento. Né? Mas é bom, não quando eu falo, vamos trocar toda a tubulação, não é toda a tubulação, é aquelas que estão realmente em bastante crítica, né? Provavelmente devia ser de ferro e agora está entrando no PVC. Está entrando no PVC, né? Mas até o PVC também tem um tempo de vida, tudo tem validade, né? Até Deus nos colocou aqui com a validade também. Você vê que o ferro, né, estraga, imagine o plástico, né? O PVC ele tem maior resistência se ele não tiver sob pressão, né? Porque o esgoto, na maioria das vezes, não está trabalhando sob pressão, é por gravidade. Então ele dura muito mais. Ok, Alfredo. Então, a solução para o Rio Cachoeira, no seu ponto de vista, a médio prazo seria o quê, então? Esse trabalho que você falou. A captação em tempo seco é você, no perímetro urbano de Itabuna, que é muito pequeno, se você pegar lá de Nova Ferradas até a saída aqui de Ilhéus? Até a saída não dá 10 quilômetros. Né? Se você vamos botar aí com boa vontade, vamos botar 15 quilômetros, né? Vou pensar nessa ordem de grandeza. Então, o rio tem 100 quilômetros onde ele começa a ser chamado de cachoeira, que é na estiva, da estiva para cá, né? Mas o que Itabuna recebe de contribuição é a própria cidade que produz. Você vê, o poder depurativo do rio é tão grande. Se você pegar uma amostra da água aqui no centro da cidade, em qualquer lugar no centro, você vai ver que ela está bem poluída. Se você andar mais 3 quilômetros em direção à Fazenda Progresso, rio abaixo, você vai ver que a capacidade da natureza já agiu. Ela já perdeu bastante dessa poluição. Ou seja, já houve bastante... Por isso tem gente que pesca ali, né? Você tem vida. Você vê que você vê vida animal em grande quantidade. Se você entender que a Imasa capta água em Nova Ferradas, a água que chega em Nova Ferrada, ela chega em condições de ser tratada. Então, o grande poluidor do Cachoeira, na minha opinião... É Itabuna mesmo. É Itabuna. São 200 mil habitantes lançando em natura de Ferradas uma quantidade cá, né? pouca tratada. A maior poluição é de Ferradas para cá. De Ferradas para cá. Você vem perdendo a qualidade. Inclusive, eu me lembro que ali tinha até um curtume, um negócio de matar boi ali, né? Sim, despejava no rio, matadouro, né? Os derivados. A poluição já começa ali, né? Exatamente. E além da poluição da grande quantidade de seres humanos que estão aqui, né? Eu costumo fazer uma seguinte analogia. A água que sai da floresta deveria sair terrível, porque lá tem todo tipo de animal, insetos, né? Por que a água sai boa? Porque está em equilíbrio. A nossa cidade, nós rompemos o equilíbrio botando a grande quantidade de seres humanos no mesmo lugar, né? Nós precisamos entender isso e partir para o que Singapura fez, bombear esse esgoto, tratar e nós podemos melhorar a qualidade de vida em Itabuna. Porque a economia vai depender muito da agricultura e nós não temos agricultura forte. É verdade. A base da economia é a agricultura e a gente não está plantando. Não, e você vê que um projeto desse, e mais um detalhe que seria, na minha opinião, você trazer aquela mini barragem que tem ali na beira-rio, você trazer ela para a divisa aqui de Itabuna com Ilhéus, você ia deixar o Rio Cachoeira com aquele espelho d'água todo, né, daqui até o centro da cidade, até o São Caetano, né? E ali você podia botar pedalinhos, barquinhos para as pessoas fazerem o lazer final de semana. Eu faço a seguinte jet ski, né? Pergunta. Por que não tem isso hoje no Rio Cachoeira? Não é poluição, né? Não é porque ele está só poluído. É porque as pedras estão quase à flor. Quando o cara vai remar, você não vê uma canoa. Quando você vai remar, o remo bate, a canoa bate, engancha e você não consegue. Aí há solução para isso. Você precisa, no caso onde já está pronto, é você abrir a comporta, usar massa expansiva que não é explosivo, fragmentar essas rochas e ganhar esse espaço. Aí você passa a ter pedadinho, jet ski. Mas se você fizer também a barragem mais para cá e aumentar talvez o nível para um pouquinho mais alto, daria um espelho bacana. Você tem que ter cuidado com isso, com essa posição. Porque se você, onde não tem água hoje, você pôr água, quando vir uma enchente, essa água
em excesso vai transbordar. Então você precisa rebaixar o leito do rio, e que é muito caro, que é muito rochoso, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Aquilo ali foi feito na antiga SUCAM, Superintendência, e combate as poças de água que davam no centro e dava uma quantidade enorme de mosquito na cidade. Então o que foi feito nos anos 40... Então não foi feito pensando na beleza, não, né? Acabou ficando bonito, né? Mas se você ver, isso foi feito nos anos 40, 50... né? Isso caiu um pouco de moda porque hoje se combate mais o mosquito de outra forma. De qualquer forma, não é totalmente perdida a sua ideia, mas é preciso apurar a melhor técnica para solucionar. Eu falei isso porque eu estou vendo aí os projetos do governo do estado, né, e melhorar a saída de Itabuna aqui pela Juraci Magalhães e fazer também a ligação da rodovia lá com o bairro da Conceição. Então, quer dizer, Itabuna ganharia a orla, mas não é uma orla bonita, né? Então, se tivesse ali esse espelho d'água, um cais dos dois lados, né, engrandeceria a orla de Itabuna, né? Perfeito. Até um projeto antigo, quando eu estava no Partido Verde, né? Que é a Ilha da Capivara. Ali tem uma ilha. A ilha que existia lá no centro, ela foi carreada para cá. Ela foi desmanchada pela natureza, né? E passou a ter. Se você observar, o rio ali... o rio divide ali, é verdade. E tem muita árvore ali. O material está solto, né? Mas você tem muito pé de bambu, você tem elitrina, você tem muita árvore ali e que daria para fazer um enrocamento, né? Não uma barragem, um cais, como no passado, mas um enrocamento de forma a embelezar. Mas tudo isso passa antes você fazer o projeto de captação em tempo seco, ou seja, despoluir o rio. Porque a própria sociedade começa a cobrar. Se a gente conseguir despoluir o rio, a gente melhora a qualidade de vida. A gente não melhora a economia como um todo, né? Mas eu costumo brincar, falar assim, ó, o Baitaba tem 10 medalhas de ouro olímpicas, né? Tudo começou ali, né? No Itabuna nem canoa tem. É verdade. Alfredo, o tempo acabou, quero te agradecer, mas fica o convite para você voltar outra vez aí para a gente falar de meio ambiente, falar de outras coisas, tá? Estou à disposição. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço. Conversamos com o engenheiro Alfredo Melo, gente, aqui no programa. Ele falou aí sobre a possível, né, despoluição do Rio Cachoeira, projeto que ele já tem aí, né, já deu essa ideia, inclusive, ao prefeito. E vamos para frente, vamos ver aí o que é que acontece daqui por diante. Obrigado, Alfredo, obrigado você, telespectador. E amanhã, gente, o programa tem a Raquel Rocha aqui, viu? Tem o Kleber Torres com o assunto tem muita novidade aqui também no programa. E na segunda-feira, não esqueça, vai ter estreia aqui com a nossa querida Pérola Cordeiro, tá bom? Forte abraço, uma boa tarde, tá vindo aí o Denilton Santos com Alerta Cidade ao vivo aí para você. Até lá.